Eu não sei se você já viu, há um tempo atrás, uma imagem de Jesus que foi divulgada pela BBC, um Jesus completamente diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver pela arte cristã. Nessa conversa que eu vou ter aqui com a minha amiga Larissa, no nosso podcast, e eu fico muito feliz por você estar aqui fazendo parte com a gente desse bate-papo, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, a respeito de Jesus na arte, da imagem de Jesus. É possível saber como Jesus era? Será que a gente consegue ter mais ou menos uma descrição de Jesus que bate com o Jesus histórico como a gente conhece? Será que Jesus ele é retratado de maneira honesta e fidedigna em filmes, por exemplo, como na série Chosen, que a gente tem assistido? Porque para muita gente hoje, o rosto de Jesus é o rosto do Jonathan Roumie, não é do ator Jesus, né, da série Chosen. Será que a gente consegue ter uma percepção da aparência física de Jesus? E por que é importante a gente falar a respeito disso? A forma como a gente entende como Jesus era, a maneira como ele se relacionava, a maneira como ele agia como pessoa, como ser humano, isso pode modificar a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus também, de desenvolvermos a nossa comunhão com Ele. Então é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui nesses momentos que nós vamos estar juntos, né? É muito bom ter você aqui também, Larissa, para essa Marcelo, nossa conversa. eu fico muito feliz de conversar com você. Eu já falei isso aqui, é para mim um privilégio. Ah, para mim também, ter você aqui. E a nossa conversa sempre rende bastante, né, Muito, porque muito. desde os tempos que a gente participava de programas na TV, a nossa conversa vai e até mesmo aqui, antes da gente começar a gravar, antes da gente Já teve começar, 1 hora já de tem bate-papo pré-podcast. pré-podcast, né. Qualquer Exato. dia a gente participa com vocês aqui de alguns bastidores também, do que acontece aqui, que vai ser bem legal, né. Marcelo, sabe, eu fico curiosa, qual que é a imagem de Jesus? Porque a minha, eu cresci num lar cristão, e eu cresci numa tradição religiosa que tinha escolinha para crianças, de feltro. Eu não sei, eu sou antiguinha, eu sou da década de 80, então para mim, Jesus é uma imagenzinha de feltro, sabe, de cabelinho comprido, sandalinha marrom, de sandálias da humildade, vestidinho branco, uma Aquele manto, sobretúnica. sobre meio vermelhinho, assim, né. Isso, e um É. cintinho. Você não conheceu o Jesus que mandava as criancinhas ficarem quietas, assim, no flanelógrafo? Não, Porque graças a esse daí Deus. uma vez eu vi numa igreja minha. O Jesus que Sério? tá assim, ó, com o dedo na boca, assim, ó, mandando a criançada ficar quieta, sabe? É o Jesus, assim, do flanelógrafo também. Gente do céu. Ah, isso aí que É. você me falou agora me lembrou aquele pôster das enfermeiras dos anos lembra que tinha a mesma Exatamente, é o coisa? Jesus igual aquelas enfermeiras, assim, a criançadinha uma vez eu entrei numa sala dessas escolas cristãs, assim, da meninada, e eu olhei o flanelógrafo na parede e estava lá o Jesus assim. Sabe. Meu Aí eu fiquei Deus. pensando, né, e isso tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui, porque essa forma como a gente imagina, idealiza, Deus, Jesus e os personagens da Bíblia, mas principalmente Jesus, isso vai interferir na maneira como a gente vai se relacionar com ele também. A gente vai construindo, né, uma percepção de Deus com base nessas imagens que a gente vai recebendo, né. Então o seu Jesus é o Jesus do flanelógrafo. Não, ainda bem que é um Jesus de flanelógrafo, porque ele é fofinho, né, é É, feltro, né, o material do que era feltro, é um Jesus 2D, é verdade. entendeu. É. E ele fica e sai, né, dos cenários, assim, ele vai e volta, mas assim, e tem um jeito gentil de ser colocado. Tem algumas professoras um pouco mais excêntricas que penduravam com alfinete, entendeu. Colocava ali, às vezes, a Entendeu, aí tipo piradinha ali na assim, cabeça de Jesus, né, aí não dá, né. mas aí não dá. Mas assim, eu acho que até isso, essa matéria-prima da Hã. imagem de Jesus é mais. É, eu já tive, a minha percepção de Jesus, assim, construída, de 2 formas, né. Eu tinha uma coleção que minha mãe tinha comprado quando ela estava grávida de mim. Ela comprou uma coleção que saía na banca de jornal, que era, assim, tipo histórias da Bíblia, assim, sabe. Aham. Então tinha a história contada ali e tinha umas imagens bonitas, assim, e era um Jesus, assim, que ele tinha um cabelinho, assim, meio Chanel e loiro, era loiro, né. Então esse foi o primeiro Jesus que eu me lembro. Ainda tem alguns fascículos desses da época de quando a minha mãe tinha comprado, ainda tem alguns em casa, desse daí. Aham. Guardei ali, tem alguns que sobreviveram os anos, né. Mas eu logo cedo, desde menino, eu gostava muito de assistir filmes bíblicos. E eu ia toda Semana Santa no cinema da cidade assistir Jesus de Nazaré, que passava lá. Só que não é o Jesus de Nazaré conhecido, porque existe um filme famoso que foi feito em 1977, chamado Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Inclusive, o ator que faz Jesus nesse filme, ele se tornou o rosto de Jesus
para muitas pessoas. E até hoje é uma das figuras mais, assim, marcantes. A gente está vendo agora uma mudança, a gente vai falar sobre isso aqui também nesse nosso bate-papo, mas o Jesus do Robert Powell, o nome do ator, ele foi e ainda é um dos rostos mais marcantes de Jesus. E em várias caminhões, assim, sabe? Aquelas pinturas, assim, que você tem ali atrás do caminhão, você vê o rosto dele, é o Jesus com a coroa de espinho, olhando para o Aham, alto, assim, naquela aham. cara, assim, sabe? Aquela postura, assim, de reflexivo, transcendente, sabe? Com a coroa de espinhos, é o Robert Powell. Então, esse é o Jesus de Nazaré conhecido. Mas eu assisti um filme que depois eu fui, quando eu comecei a estudar mais sobre Jesus no cinema, né? E eu fui descobrir que tinha, na década de 50, de 60, teve um boom assim de produções bíblicas no México. E esses filmes eles eram mais baratos, então eles eram vendidos assim a preço muito mais em conta aqui para o Brasil. Então Aham. vários cinemas compravam os Jesus mexicano e passavam, né? E o Jesus de Nazaré que eu assistia tem no YouTube inclusive. E um Jesus assim todo lento, ele fala assim meio devagar, sabe? E ele fala espanhol, né? Então ele falava assim com uma ênfase assim toda cantada, sabe? Ele tomba a cabeça devagar para falar. Então é um Jesus que dá sono mesmo de ver. Tanto que algumas vezes quando eu não consigo dormir, eu ponho lá esse Jesus aí no YouTube e eu durmo vendo o filme, né? Porque realmente ele vai assim. E eu assistia muito essa série. Então, esse filme, né? Então eu tenho assim essas imagens do Jesus loiro que eu tinha lá nesse livro e esse Jesus do filme em preto e branco. Ele é um filme em preto e branco, porque ele é de 1942, esse Jesus de Nazaré. Aí depois eu fui assistindo outros filmes e fui tendo contato com outras representações de Jesus que foram expandindo um pouquinho mais a minha imaginação dele, né? Mas não foge muito à imaginação clássica. O Jesus de barba, de cabelo comprido, né? Com essas roupas assim compridas, assim brancas, talvez com aquele manto vermelho ou um manto azul, né, sobre o ombro ali, que é geralmente o Jesus que a gente imagina, né? Só que essa imagem de Jesus que a gente tem, que a gente constrói, ela não corresponde muito com aquilo que alguns estudos mais recentes têm levantado sobre Jesus. E aí a gente vê muitas vezes um extremo, né? Porque as pessoas elas querem fugir da imagem clássica, porque ela foi construída por diversas influências que a gente vai comentar aqui também, mas ela foi sendo construída com o passar do tempo, e as pessoas elas querem buscar, com base em descobertas arqueológicas, uma reconstrução de como era Jesus no passado. Sim. E aí entra o Jesus da BBC, que eu comentei aqui agora no começo desse podcast nosso, né? O Jesus da Eu vi esse BBC eu é um vi esse negócio Jesus. que choca mesmo quando a gente vê. Sim. Então você tem dois extremos, né? Aquele Jesus assim que é todo, né? Místico, transcendente, o clássico que a gente conhece, e você tem um outro Jesus que você não sabe nem de onde que veio, né? Não parece que é um judeu como a gente costuma ver, né? É, eu vou poupar aqui a minha meus comentários. Mas não, mas eu acho Fica assim fica nos fica a bastidores, dica, assim, pra fica gente a dica colocar. pra olhar. Mas assim, dá pra gente saber como Jesus era? Tem algum indício, biblicamente ou mesmo historicamente, ou há alguma coisa que tenha minimamente a possibilidade de parecer com Jesus? Tem o lance do Santo Sudário, né, que na tradição católica, diz que é o lenço que envolveu o rosto de Jesus, né, e ali ficou marcado o formato do rosto. O sudário, ele não é só o rosto, é o corpo todo. Ah, É o corpo todo de Jesus, o sudário, né. E o sudário é assim, é que a princípio, ele dizem alguns, né, porque existia um tecido que era muito popular na Idade Média chamado de mandilion. E o mandilion trazia a imagem do rosto de Jesus, o mandilion. E alguns acreditam que o mandilion era o sudário dobrado, onde você via só o rosto exposto, né? Porque o sudário ele é um lençol que mostra um Jesus frente e verso, né? E é um lençol assim que tem causado muita polêmica, porque quando você olha assim o sudário, você vê apenas algumas manchas superficiais, algumas sombras assim bem apagadas assim de contornos humanos nele. Você não uhum. consegue ver ali, reconhecer a figura, o tipo da figura, como é. Você vê ali algumas manchas de sangue, ele tem hoje, né, o sudário hoje, ele tem marcas assim
de alguns incêndios que ele sofreu. Ele foi queimado algumas vezes, chamuscado por incêndios, foi salvo desses incêndios. Tem alguns remendos de costura que fizeram no linho dele ali, mas ele se tornou polêmico porque no século XIX, no finalzinho do século XIX, um fotógrafo chamado Secondo Pia, ele teve a oportunidade de fotografar o Sudário numa exposição, porque ele fica em Turim, numa igreja lá em Na Turim. Itália. Então ele foi ser exposto e ele conseguiu autorização ali com as autoridades da época, e ele teve ali um dia para ele tirar as fotos do Sudário. Naquele tempo as fotos elas eram diferentes de hoje. Hoje você tem um celular, você faz a foto, né? Hoje você faz a foto de uma maneira muito imediata e rápida. Naquela época não. O cara ele tinha que levar às vezes horas para ele poder expor uma imagem ali numa chapa, para poder ter certeza de que ele estava realmente ali fazendo uma foto de qualidade. E ele não teve a oportunidade de poder ficar um bom tempo ali fotografando o Sudário como ele queria, mas ele teve mais ou menos uma meia hora para fazer uma foto numa chapa e mais meia hora numa outra. E aí que veio o choque dele, porque quando ele foi revelar aquelas fotos que ele fez, o pano é um pano de linho, meio amarelado, com algumas marcas assim que você vê a sombra ali de um homem. Mas quando ele fez a revelação, ele viu que aconteceu um negócio muito bizarro, para o qual ele não tinha explicação. Ele percebeu que o pano, ele estava, na verdade, no negativo. E o negativo da foto era o positivo do pano. Entende? Então, a imagem do sudário que se tem, que a gente conhece hoje, pode perceber. Se você entrar aí para ver agora uma imagem do sudário, aí dando um Google, você vê uma imagem preta e branca, né? Você vê o contorno do homem preto e branco. Na verdade, esse é o negativo. Mas o negativo, ele mostra o positivo na foto. E o sangue que está em positivo fica em negativo nessa imagem. É o contrário. E aí veio toda aquela polêmica e toda aquela questão, mas será que a gente está diante aqui de uma coisa sobrenatural, a imagem de Jesus? E alguns chegam até a teorizar, dizendo que, porque você vê aquela imagem e é uma imagem que ela não foi pintada, você não tem marca de pincel, você não tem ali nenhum indício de que alguém fabricou aquela imagem como ela está lá, mas não se sabe como ela foi feita. E até alguns que defendem o sudário falam assim que não existe uma tecnologia hoje que é capaz de reproduzir de maneira exata, nas condições ali da antiguidade, uma imagem como foi feita no sudário. Alguns falam que sudário é uma falsificação medieval e tal, mas o fato é que ele é estranho mesmo. E a imagem do corpo da pessoa que está ali crucificada, como eu falei para você que é o corpo todo, né? Uhum. Mostra um homem profundamente torturado, muito machucado, e os pregos dele, da crucificação, não estão nas palmas das mãos, mas estão nos pulsos, o que não era muito comum também de retratar na Idade Média. Então, alguns falam, isso é uma prova de que o sudário é o lençol de Jesus. Enfim, é a crença, muita gente tem essa crença, e alguns aceitam, acreditam, outros não acreditam, acreditam que o sudário é uma falsificação, porque fizeram o teste do carbono 14 com o sudário, então, na década de 70. E ele foi datado como sendo um pano do final do 13º século, começo do 14º século, sabe? Então aí fala, ó, ele é uma falsificação medieval. Só que aí depois vieram falar que eles pegaram lá um pedacinho de uma amostra, de um remendo, que não era do tecido mesmo ali e tal, e isso fez com que o teste fosse contaminado, enfim. Mas isso foi um período de análise que a Igreja Católica permitiu que fossem feitos no sudário na década de 70. E depois disso nunca mais foi feito nenhum exame, assim, com nenhuma tecnologia mais recente, né? Mas a imagem do Jesus do sudário ainda se parece com a imagem clássica que a gente tem. É o Jesus de barba, de cabelo comprido. Ele tem, assim, alguns aspectos mais orientais, diferente do Jesus europeu loiro, né? Como eu te falei, que era aquele que eu tinha na minha imagem, né? Na mente ali. Mas é assim, é muito parecido com isso. Agora, o que é interessante é que a Bíblia, ela não traz nenhuma descrição física de Jesus. A Bíblia descreve alguns personagens fisicamente. Você tem uma descrição física de Sansão, sabe que ele era cabeludo, né? Absalão, né? Ele também tinha cabelo, ele é muito bonito. Davi diz que o texto da Bíblia fala que ele era ruivo, né? Que ele era de boa aparência, que ele era bonito, né? Então, a Bíblia traz para alguns personagens algumas descrições físicas, mas não fala nada a respeito de Jesus, nada. E aí as pessoas elas questionam, mas por que Jesus sendo tão importante, a Bíblia não fala nada dele? E a única descrição que a gente tem que é aplicada a Jesus, porque não é uma descrição direta dele ali, é Isaías 53, que fala do servo sofredor. Por que eu falo que é aplicado a Jesus? Porque, por exemplo,
Os cristãos leem Isaías 53 como uma profecia referente ao Messias, Jesus. Agora, os judeus têm uma outra leitura de Isaías 53. E outros não cristãos, eles têm uma outra leitura dessa profecia. Então, para quem é cristão, quando lê Isaías 53, diz assim: ele não tinha parecer nem formosura, não havia nada nele para que nós o desejássemos. Aí as pessoas falam: pô, Jesus era feio, né? Exato. Então, essa é a prova bíblica de que Jesus era feio. E é por isso que a Bíblia não fala nada dele, porque ele era feinho, né? Vai descrever ele como? Né? Então, as pessoas elas pensam assim, com base em Isaías 53. Então, é melhor não falar nada, porque já que Jesus ele é Deus encarnado, chamar ele de feio fica meio esquisito, né? Então vamos deixar por isso mesmo. Isaías é a única descrição dele que a gente vai ter. Então as pessoas elas com base nesse texto elas vão já tentar criar uma descrição física de Jesus, quando na verdade o texto de Isaías 53 não está tão preocupado em falar do físico do Messias, mas dizer que ele não teria nele nada que fosse glamuroso, nada que chamasse atenção, nada que destoasse ele das demais pessoas. Ele era uma pessoa comum. E aí faz muito sentido isso com olhando já para a história de Jesus, com o sinal que Judas dá para poder identificar Jesus no momento em que Jesus é preso, no Getsêmani, né? Ele diz assim: aquele que eu beijar, vocês vão prender. Agora, por que que ele faz isso? Né? Porque talvez à noite, ali no jardim, só com a iluminação de tochas, né, eles poderiam não reconhecer Jesus ou não perceber quem ele era. Por quê? Porque ele era muito parecido com todo mundo lá. Não era uma pessoa, uma altura, um porte atlético, o corpo diferenciado, sabe? Porque as pessoas imaginam assim: nossa, você tem Deus encarnado. Como é que é essa pessoa, né? Como é que é esse homem Deus? E aí que vem uma coisa curiosa, né? Porque a construção que a gente tem do rosto de Jesus vai sendo influenciada por esse conceito dos deuses greco-romanos, pela maneira como eles eram representados. Porque assim, quando você vê nos primeiros séculos, né, da arte cristã, o século II, século III, até o comecinho do século IV, Jesus ele é representado em algumas artes cristãs, mas não de maneira histórica. Então, assim, as representações elas são carregadas de uma simbologia. Então, Jesus geralmente é retratado como um jovem e com roupas assim bem típicas mesmo dos gregos, dos romanos, né? Ele usa aquelas togas assim romanas muitas vezes, ou então ele é retratado como o Dionísio, o deus Dionísio, né? Justamente o O Dionísio, Dionísio, exatamente, né? que é o Porque deus da é o sacanagem. deus, mas é aquele deus que tem um apelo popular muito forte. Ele é jovem, ele é bonito, né? Ele E ele é o traz Deus das alegria. massas, traz alegria. E Jesus também transformou água em vinho, Exatamente. então O é Dionísio é o associado com isso. É Bacchus exatamente, é o romano, Baco, né? Bacchus Bacchus. romano, né? Então, assim, ele é Perdão, grego, retratado. grego. É verdade. Dionísio, É, Dionísio Dionísio, romano. Baco, Dionísio são os nomes para a mesma divindade, né? E você tem, assim, nessa figura, uma ponte que alguns faziam com Jesus, por mais bizarro que possa parecer para gente, mas em algumas imagens ele tá assim como Dionísio mesmo, né? Só que depois, essa imagem ela vai sendo transformada, porque ele vai sendo associado com Zeus, porque ele é o filho de Deus, ele é o filho de Zeus. E como é que Zeus era retratado na antiguidade? Você pode perceber, Zeus ele está sempre sentado num trono, e geralmente, assim, ele é muito forte, né? Então ele está meio que seminu, ele está sempre com os músculos dele à mostra, assim, né? Mas ele está ali com cabelos compridos, dividido no meio, e barba, sentado num trono. Assim que Zeus é retratado. Cabelos compridos sobre os ombros e barba. Essa é uma figura divina, de autoridade para eles, né? Você tem depois uma imagem de Zeus que vai sendo transformada com o tempo, que é o Zeus Serapis, que você encontra no Egito, muito desses Zeus Serapis, que ele tá também cabelo comprido, barba e vestes compridas com mantos longos assim. Entende? Então, essa imagem, ela vai modificando a maneira como as pessoas vão enxergando Jesus, isso por volta do quarto, quinto século, entende? Uhum. Até que quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano,
E depois, com o cristianismo bizantino, que a gente vai enxergar depois na Idade Média, essa imagem ela foi sendo solidificada. E aí você tem o Jesus de cabelos cacheados caindo sobre os ombros, barba, sentado num trono como Zeus mesmo, como uma divindade, né? E para alimentar mais ainda essa ideia, circulava uma carta que não é uma carta histórica, mas é uma carta que ficou muito famosa por volta do século XIII, XIV, XV, que era de um cara, um personagem histórico chamado Publius Lentulus. Publius Lentulus seria um... Marcelo, como é que você guarda tanta coisa assim? essas coisas ficam na minha cabeça. Onde sai o blues Lentulus? Tá, continua. Essas perdão. coisas ficam na cabeça, né? E eu vou falando aqui, eu vou puxando as coisas aqui, né? Gente do céu. O Publius Lentulus, dizem alguns... Pronunciar. Dizem alguns que ele foi governador de Israel, governador da Judéia. Alguns falam que ele era um senador romano. Tá? Então tem algumas discussões a respeito do Publius Lentulus na história. Não existiu no primeiro século um governador da Judéia com esse nome, mas dizem que ele passou por lá e conheceu Jesus. Aí ele escreve uma carta descrevendo Jesus para o imperador Tibério César. Ele manda uma carta para Tibério César falando a respeito de Jesus. E é claro que essa carta é espúria, porque ele vai descrever Jesus ali com uma reverência cristã. Ele escreve ali mostrando Jesus como um ser divino mesmo, andando na terra. Coisa que dificilmente um romano teria como leitura de um judeu, ainda mais um judeu ali da Palestina daquela época lá, né, da Judéia, entende? Mas ele vai dizer que Jesus, ele tinha o cabelo partido ao meio, caído sobre os ombros, ele tinha os olhos e o nariz perfeitos, bem afilado, ele tinha uma barba cheia, ele tinha um porte de rei, um porte real, né? Diz que o cabelo dele era um cabelo castanho, avermelhado, dividido à moda dos nazarenos, ele fala assim. É na descrição que ele coloca na carta, né? E diz assim que ele tinha olhos penetrantes e olhos assim bem expressivos. Ele falava muito com o olhar e tal. Diz que muitos nunca ouviram rir, mas muitos ouviram chorar. Ele fala desse jeito na carta dele, né? Mostrando aquele Jesus bem sério, bem sisudo, bem diferente do Jonathan Roumie do Chosen, que a gente vê hoje, né? Aí você vê como essa imagem ela vai sendo transformada, né? Mas essa imagem dele, do Publius Lentulus, essa carta, ela ficou tão assim popular que reproduziram essa imagem numa esmeralda. E ela virou o Jesus da esmeralda. E quando foram reproduzir, a carta do Publius Lentulus na Idade Média, ela circulava muito com essa imagem do Jesus de lado. Era uma imagem lateral de Jesus, com base nessa descrição. Então, você vê muitos quadros assim antigos do Jesus de lado, ele está de lado, e você tem o texto da carta embaixo, do Publius Lentulus. E ela foi gravada numa esmeralda, e diz que essa esmeralda foi dada de presente ao Papa, na época, né? E a esmeralda virou Jesus da esmeralda. E essa descrição do Publius Lentulus, do Jesus da esmeralda, inspirou um artista chamado John Sartain, que pintou, eu acho que foi em 1846. Agora eu não vou saber direito a data aqui, mas foi no século XIX. Ele pintou um Jesus de lado e colocou o título de Our Savior. E ficou muito famoso isso. Inclusive... Nosso Salvador, né? Exatamente. É o Jesus ali, principalmente os adventistas, quando vem a imagem de Jesus ali desse quadro, ele ficou muito famoso, porque era um quadro que Ellen White conhecia e falava que era muito parecido com o Jesus que ela tinha nas revelações dela, né? Ali, o Our Savior, que é o quadro de John Sartain, que é baseado no Publius Lentulus, entende? Só que quando você olha o quadro ali do John Sartain, ele está muito influenciado pelo conceito do Jesus do século XIX, que é o Jesus europeu. Que, por sua vez, é uma revisitação... De Zeus. Exatamente. Entende? De do tudo isso que eu tô colocando. renascimento, né? Então, olha só, a gente partiu do Dionísio, né, do Jesus Dionísio, né, que tinha essa coisa ali do divino, mas era um jovem ali... Divertidão, assim. Good vibes, novinho ali e tal, que tinha esse apelo popular forte. Aí você tem o Jesus já bizantino, o Jesus que é o Jesus divino rei.
Porque à medida que a figura de Jesus ela vai se colando no Império Romano, os imperadores eles buscavam a legitimação do poder deles com base na figura divina. Então, assim, o imperador romano ele é uma miniatura daquilo que Jesus é no céu. Claro. Entende? Ele é o chefe da igreja, ele é o chefe do império, como Jesus é o Cristo Pantocrator, como eles chamavam. É o Jesus que domina tudo. Ele é a palavra que eles usavam muito é o déspota, que para a gente hoje tem uma conotação negativa, né? Que é aquele governante tirano, né? Uhum. Mas o déspota é aquele que é o imperador de tudo. Ele é... todo o poder está na mão dele. Uhum. Então, esse é o Jesus bizantino que a gente vê, que vai alimentar essa imagem do Jesus de Zeus, cabelos compridos e barba, entende? Que influenciou a descrição dessa carta do Publius Lentulus, que não é uma carta verdadeira. Essa descrição lá ela foi construída, ela não tem nada a ver com alguém que um dia viu Jesus e contou quem ele era. Nada disso, né? Mas isso vai desembocar em muitos artistas no século XIX que foram construindo essa imagem do Jesus que a gente conhece, né? Do Jesus, assim, tem um quadro também da década de 40 do século passado, chama A Cabeça de Cristo, The Head of Christ, assim, que ficou muito famoso na época da Segunda Guerra Mundial. E é um Jesus também, que muita gente aí, é só dar um Google aí, você vai procurar lá, você vai encontrar e vai ver, esse quadro eu conheço, eu já vi na minha igreja, sabe? Porque também se tornou famoso, que também é inspirado no John Sartain, é inspirado no Jesus da Esmeralda, entende? E a Que não tem, assim, uma base histórica para imaginar Jesus dessa maneira, entendeu? a maneira como a gente, vê Jesus, entende Jesus, eh, imagina Jesus, enfim, todo esse nosso repertório imagético de Jesus afeta a nossa maneira como a gente se relaciona, a qualidade do nosso relacionamento com Deus? Sim, porque a gente vê na Bíblia, né, no Antigo Testamento, Deus não era retratado de forma nenhuma. Tanto que você tem nos 10 mandamentos uma ordem expressa para você não fazer imagem de escultura, nem adorar imagens, nem se prostrar a elas, nem reverenciar elas. No livro de Isaías, Isaías até zomba dos pagãos que construíam imagens dos seus deuses e adoravam essas imagens como representações fiéis dos seus deuses. E ali há momentos em que Isaías ele vai colocar Deus zombando. Não é nem apenas o profeta, é o próprio Deus. Dizendo assim, né? Vocês, com o que vocês vão me comparar? Ele fala no capítulo 40. O artífice, ele faz ali uma imagem, ele esculpe uma imagem de madeira, ele vai atar a imagem com cadeias de bronze para que ela não balance, para que ela não oscile, né? É com isso que vocês vão me comparar? Uma coisa assim? Com um ídolo feito pela mão de alguém? Então Deus zomba isso, porque Deus ele é absolutamente transcendente. Então, assim, eu me relaciono com alguém que eu não vejo, que eu não sei quem é. Você vê, Moisés pediu para ver o rosto de Deus. Deus não permitiu que ele visse o rosto de Deus. Ele viu imagens, ele diz o texto da Bíblia que ele vê Deus de costas, né? Mas ainda assim você tem ali uma antropomorfização de Deus. Deus apresentado de uma maneira humana para que fosse percebido e compreendido pelos olhos de Moisés, né? Aí tem gente que fala assim, pô, mas a Bíblia lá em Gênesis fala assim, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E as pessoas elas pensam, logo de cara, né, que esse texto descreve a aparência física de Deus, né? Então assim, eu tenho 5 dedos numa mão, Deus também tem, né? Eu tenho orelha, eu tenho umbigo. Então assim, você começa a imaginar sempre essa questão da aparência física, essa questão estética, quando o texto lá não está preocupado com isso apenas. Não é que eu estou dizendo que Deus é uma fumaça, que Deus é uma energia só, que Deus é uma luzinha. Não é isso. A gente não sabe, né? Mas assim, o texto de Gênesis não está preocupado só com essa questão da aparência física, mas naquilo que tornava o homem uma espécie de continuidade de Deus aqui na Terra. Assim como Deus é em relação a toda a criação, ao universo, o homem seria o representante de Deus no planeta, né? Ele é o filho de Deus, Adão é o filho de Deus. Como filho de Deus, ele trazia o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia divina. Ele seria Deus presente aqui por intermédio dele. Então, é isso, essa que é a maior preocupação do texto de Gênesis, não em mostrar Deus tendo unha
e tendo barba, porque isso é uma coisa que, meu, a gente que é carne e osso tem, agora um espírito não tem, né? Esses detalhes, eles no Antigo Testamento, eles são colocados para mostrar que você está lidando com um ser absolutamente transcendente. Só que você tem uma guinada e um choque para esse conceito, uma ruptura disso, quando você vê o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento vai apresentar Jesus como sendo a encarnação desse Deus. Quando você lê, por exemplo, aqui um texto, que eu lembrei agora aqui falando com você, que é Colossenses, Paulo, ele vai falar sobre Jesus, né, o relacionamento dele com Deus, e por isso que é importante esse negócio, essa pergunta que você colocou nesse conceito, de a maneira como a gente imagina Deus determina a nossa forma como a gente se relaciona com Ele, porque aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, ele vai dizer assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, o Filho amado, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então fala, ele é tudo, ele é o Criador, tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus que eu não vejo, eu vejo em Jesus. E aí fica, né, essa coisa, como é que é então Deus em Jesus? Porque no Antigo Testamento, os profetas pediam para ver o rosto de Deus e não viam. Agora, como é que é Deus em Jesus? Né? A única descrição que a gente tem de Jesus, para nos dizer que a Bíblia não traz nenhuma, é o Cristo glorificado de Apocalipse, capítulo 1. Quando João vê Jesus, ele descreve Jesus de uma maneira muito parecida com a imagem que ele vê de um ser divino lá em Daniel. Daniel, no capítulo 10, o profeta Daniel vê uma imagem de um ser ali sobrenatural, né? E ele vai descrever Jesus de uma maneira muito parecida com esse ser de Daniel, capítulo 10. E lá diz que Jesus ele aparece com cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, o rosto dele brilhando como o sol, né? Ele tá vestido com roupas compridas. Aí sim ele aparece com roupas compridas, né? A boca dele, quando ele abre, da boca dele sai uma espada afiada. Então, você tá vendo que é uma descrição que não tá ali tendo o propósito, né, de mostrar como Jesus é realmente agora, mas é uma descrição cheia de simbologia. Tem uma teologia por trás dessa descrição, dessa imagem de Jesus, né? Então, assim, o branco, quem tem cabelo branco? São os idosos. Então, Experiência. na cultura antiga, o idoso não é visto como infelizmente é hoje. Hoje o idoso é descartado, né? Você tem cabelinho branco, você não serve mais para nada, né? Naquele tempo não, o idoso ele é Coroa. a coroa, o idoso ele é a experiência, o idoso é a encarnação da sabedoria, ele viveu uma vida inteira, ele sabe, ele tem sabedoria para poder ensinar você. Então ele aparece com cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, o fogo penetra tudo, queima tudo. Então, ele discerne tudo, ele enxerga tudo, não há nada que escape da percepção, da compreensão, da ciência dele. Entende? O rosto brilha como o sol, porque é a autoridade dele, é a glória, é o poder. A espada, a palavra dele é a espada que sai da boca dele. Né? E as roupas compridas, ele está sendo apresentado como um sacerdote lá em Apocalipse, no capítulo 1. Então, é uma descrição. E tem uma coisa que eu aprendi com você na Sim. sua série sobre o Apocalipse, que em sua coxa está escrito fiel e E é verdadeiro. verdadeiro, exatamente. Que é o que ele tem ali escrito na coxa dele, Eu né? nunca imaginava uma coisa assim. É, na A gen coxa, algo escrito ali, né? Na Exatamente. coxa de Jesus, né? Ele tá escrito fiel e verdadeiro na coxa dele. Então, assim, é uma descrição que você tem que ela não tá ali mostrando a literalidade do que ele é, mas o que ele representa. Entende? Então tem uma série de significados bíblicos, imagens bíblicas e teológicas nessa representação do Cristo glorificado, né? Mas o Jesus histórico, né, terreno, por assim dizer, ele é representado na Bíblia, não tem descrição nenhuma. E ele vai sendo representado na história dessa maneira como eu fui descrevendo aqui.
né? Vai saindo ali de um Jesus quase sem barba, de um jovenzinho greco-romano, para se transformar no Zeus imperial da Idade Média, que influencia o Jesus que a gente conhece hoje, o Jesus do seu flanelógrafo, o Jesus do quadro Our Savior, o Jesus dos filmes que eu assistia, Zeffirelli. o Zeffirelli, né? E isso vai moldando a nossa maneira de entender quem Deus é, porque você vê um Jesus assim, como eu assistia nos filmes quando eu era criança. Você vê um Jesus todo formal, né? Jesus todo sério, sisudo, como o Publio Lentulus fala, né? Muitos ouviram chorar, ninguém ouviu sorrir. Então você imagina assim, é um Jesus que não está muito aberto à visita, né? Você não vai lá tomar um chazinho com ele ali, porque ele não está lá muito, ele é a dele, né? Ele é muito grave, né? Então como é que você pensa um Deus assim? Não, aí como é que vai Não é buscar mesmo? encorajamento de um Deus que só tá chorando? Então, aí é que tá, Ó, ele né? chorava junto, ou tipo: É, "Ai, não quero é, incomodar, eu não vou". é. Então é um Deus distante. Então, assim, a ideia de você ver em Jesus o Deus que se torna homem e está próximo de nós, porque ele é como eu, ele sabe o que eu sinto, ele se aproximou de mim, ele se irmanou comigo em todas as minhas realidades, lutas, dificuldades, provações. Eu tenho um Deus que ele se torna homem, mas é um Deus distante. E aí você tem uma influência também indireta, mas também presente de uma corrente cristã que desapareceu aí com o passar dos séculos, mas ela foi muito forte no começo dos primeiros séculos de cristianismo, que é o gnosticismo. O gnosticismo era muito influenciado pelo dualismo platônico. Uhum. Então, assim, Platão ele acreditava que você tinha um mundo material, né, e o mundo das ideias. O mundo material ele é imperfeito, porque tudo que está aqui se corrompe, acaba. Essa poltrona aqui não vai durar 500 anos, entende? Isso aqui tudo vai acabar. Mas a poltrona aqui, ela foi idealizada com base em alguma coisa que existe no mundo das ideias. Então lá as poltronas do mundo das ideias, elas são eternas. Essas aqui não, entende? Então existe sempre essa dualidade, né? A matéria e o mundo espiritual, o mundo imaterial que é o duradouro. Então o gnosticismo bebe nessa fonte. O que o gnosticismo vai mostrar a respeito de Jesus? Jesus, ele se encarnou? Alguns vão dizer assim, não se encarnou. Ah, mas Jesus era um homem. Não, ele parecia que era um homem, mas ele não era. Se você chegasse nele assim, eu varava a mão, sabe? Ele aparecia, desaparecia e tal, mas ele não morreu na cruz, não. Ele deu a impressão que morreu na cruz, sabe? Holográfico. É uma coisa holográfica. Tinha alguns que iam para essa ideia, né? Que eles acreditavam numa doutrina chamada docetismo. Dokel, em grego, significa parecer. Então, parecia que era, mas não era, sabe? Ah, mas Jesus era o ser humano. Era, mas o espírito divino tomou posse do corpo de um homem. Aí, Hum, quando ele morre na cruz, esse espírito sai. aham. Mas ele não era humano, entendeu como é que é o negócio? E aí você tem várias teorias e concepções da natureza de Jesus que vai lidar com essa tensão do físico e do espiritual. Então, o gnosticismo tinha muito esse negócio, né, de acreditar que a matéria é ruim e o espírito, ele é bom. E isso vai influenciar esses conceitos de Jesus que a gente tem. Do Jesus que ele é humano, mas ao mesmo tempo ele não, você olha para ele não tem um comportamento humano. Entende? Ele não, sei lá, ele tá numa outra sintonia, ele tá numa outra vibe, ele tá andando aqui na Terra, mas ele não é que nem todo mundo. Então, você olhando ele no mercado, ó, aquele lá é Jesus, hein? Ó como é que ele anda, ó como é que ele fala, todo devagar, todo lento, né? Todo assim, sabe? Não, aquele lá é o Messias, entende? E isso ficou na nossa maneira de pensar Deus. E esse Deus, como é que eu me relaciono com Deus assim? Eu tenho que chegar para ele todo assim, quebrantado, todo com medo, receoso, porque eu não tô certo dele me entender, de ele me aceitar, dele me receber, sabe? É um Deus com o qual eu tenho que estar fazendo barganhas, promessas, trocas. E é interessante que você pode fazer essa ligação também, não é? As imagens católicas tradicionais de Jesus, o Jesus do Sagrado Coração, que é um Jesus muito influenciado pelo Jesus europeu, Jesus Zeus, mas ele tem feições femininas, entende? E Eu genética sou da Virgem Maria. é genética da Virgem Maria. Então, geralmente você tem o quadro famoso do Sagrado Coração de Jesus,
que eu vi muito nas casas dos meus parentes, porque você tem uma formação de família Protestante. protestante, e a minha família já era católica. Aham. Então eu ia na casa de vó e de tia, assim, tinha lá um Jesus Sagrado Coração. Então é a dupla, né, Jesus de um lado e Maria do outro. Então Jesus ele tá assim, com o manto dele aberto, apontando para o peito, sabe. De onde o Steven Spielberg tira a ideia do coração do ET. Olha só, e ele tá com o coração pegando fogo, Jesus. O coração dele em chamas, no meio do peito, sabe. Tem a coroa de espinhos no coração dele, né, e ele tá assim apontando para o coração, e tá saindo sangue do coração dele. E Maria do lado dele também, sabe. Esse Jesus, ele tá sempre assim com o rosto tombado de lado, assim, apontando para o coração dele, com uma cara triste, né, tipo assim: "Olha o que vocês fizeram eu fazer", sabe. É aquela coisa: "Olha o que eu fiz por vocês", entendeu. Triste, com feições bem delicadas, femininas, sabe, você olha assim, você fala: "É homem, mas ele é meio andrógeno", você não sabe Sim. bem ali, né. Mas e também é uma baita de uma pensando bem, você tem aí 2 conceitos completamente antagônicos, né, porque você tem essa parte feminina, que é uma coisa mais maternal, mais cálida, mais bela, muitas vezes, né, e você tem uma imagem de violência, Sim, que é o coração o coração sangrando. É, espinho. Então, é. assim, tipo, você está transmitindo significados Sim, contraditórios que e não só isso, você tem a imagem da violência, a imagem cálida, e ao mesmo tempo é uma coisa que transmite, pelo menos pra mim, sempre passou isso, e pra muitas pessoas também, uma ideia de culpa. exato. Porque, assim, esse ser tão angelical, porque ele é humano, mas ao mesmo tempo ele tem, assim, esse ar angelical. Aham, aham, Olha o que ele sofreu por minha causa. sim. Então, assim, eu me relaciono com Deus na base da culpa, entende? Tipo, olha o que eu fiz, né, o que vocês me fizeram fazer. Eu fiz isso por vocês, né. Como diz uma letra de um hino muito conhecido aí, né, "O que fazes tu por mim", né, é uma letra de um hino que ele vai descrevendo toda a dor que ele passou. Sabe? Imensa foi a dor, a angústia que eu sofri, não pode ser maior, a ela sucumbi. Aí no final da letra fala assim: "Que fazes tu por mim?". Então assim, olha, olha o que aconteceu comigo, olha o que eu passei, olha o prego na mão, olha o sofrimento. E aí, o que que você está fazendo por mim? Entende? Então é uma ideia de barganha, de culpa, de um Deus distante, e tudo isso vai sendo alimentado pela imagem que a gente vai construindo de Jesus. É, assim, e às vezes a gente tá aqui falando, né, eu acho super importante a gente destrinchar essas coisas, porque elas são parte da nossa vida agora. Sim. Porque o que que acontece, Marcelo, às vezes eu sinto, eu percebo isso na minha vida, que muitas coisas bíblicas, a Bíblia ela era um livro de religião, sabe, de uma tradição religiosa, é o livro sagrado, é onde a gente estuda, você tem reverência, você tem conexão, mas a realidade das coisas bíblicas não é palpável, Não. não é concreta, e eu acho que por isso a gente vive um cristianismo insípido que não funciona, não funciona. É triste ver a situação hoje, mas muito porque, assim, porque não faz sentido para as pessoas, está muito distante. E a gente sempre procura maneiras de estar próximo. A gente tem essa necessidade, né, dessa proximidade, né, e é interessante que quando você pega, por exemplo, no século XX, os filmes de Jesus, que vão sendo feitos principalmente da década de 60 para frente, porque a década de 60 ela vai trazendo muitas rupturas, e assim, a desconstrução de muita coisa, né. Aham. A própria teoria da desconstrução do Derrida, ela é construída na década de construção desconstruída, até irônico falar isso, né, mas é na década de 60, né, que ele vai desenvolver esses pensamentos e tal. Mas muitas coisas vão sendo abandonadas, né, e outros conceitos vão aparecendo, revoluções vão acontecendo, revoluções culturais acontecem na Uhum. década de 60, né. E aí o cinema não é insensível a isso. Claro. E as pessoas elas vão ter essa ideia, né. Tá, mas e Deus e Jesus? Como é que a gente vai imaginar ele agora? Com tantas mudanças culturais, com tantas questões, com tantas necessidades, como que Jesus é? Como que um Jesus pode falar com a gente? A Igreja Católica vai, convocar o Concílio Vaticano II, para tornar a igreja mais próxima da sociedade, dialogando mais com as pessoas. Então já é uma forma de apresentar um Jesus mais palatável para as revoluções culturais que aconteceram na década de 60. E aí você tem os grandes filmes, né. Você tem, por exemplo, 2 filmes que vão ainda mostrar aquele Jesus mais tradicional, que é A Maior História de Todos os Tempos,
né? Que você tem ali um Jesus bem. Ele é praticamente um filósofo estoico, sabe? Ele é todo assim, ele se veste de branco, todo mundo se veste de branco, os discípulos todos de branco junto com ele, né? Eles andam tudo em fileirinha indiana, assim, um atrás do outro, naquelas paisagens, assim, lá do Grand Canyon, nos Estados Unidos, eles filmaram lá, sabe? Como se fosse Israel, sabe? O Charlton Heston é o João Batista, o próprio que foi Moisés, ele é João Batista, sabe? John Wayne, o famoso do Bang Bang, ele é o centurião da cruz, ele é o centurião John Wayne, sabe? E ele fala, né? Verdadeiramente esse homem era filho de Deus, mas ele fala com aquele sotaque assim de Velho Oeste, assim, sabe? Que é um negócio assim muito surreal, né? Então você tem ali o Telly Savalas, ele é Pilatos, é uma coisa assim, eles pegaram os nomes grandes de Hollywood e fizeram um filme muito esquisito. Eu nunca gostei desse filme, ele é enorme. Eu assisti várias vezes, né? Porque eu tenho coleção de filmes bíblicos, acho que todos que foram feitos eu tenho. Desde o século XIX, 1800 e pouco, eu tenho lá os filmes primeiros foram feitos, né? Até, né, agora os recentes ali, né? Então, eu assisti A Maior História de Todos os Tempos muitas vezes. Você tem esse filme, né? Eu tô falando aqui, a Simone tá assim, ó. E aí você tem o Rei dos Reis, né? O Rei dos Reis primeiro, famoso, foi de 1927, feito pelo Cecil DeMille, o mesmo diretor dos Dez Mandamentos. É um filme mudo, em preto e branco, mas mostra um Jesus que vai influenciar o Chosen de hoje. Por Porque é quê? um Jesus, assim, ele sorri, as crianças gostam dele. Tem a série Chosen, eu acho que ela conseguiu tocar muito o coração das pessoas com um episódio específico. Claro, a série como um todo, mas um episódio da série Chosen eu acho que foi aquele que quebrou o coração da galera. É o episódio de Jesus com as crianças. É quando Jesus ele passa o episódio inteiro rodeado de crianças, ele vai dando atenção para elas, ele vai conversando com elas, elas vão perguntando para ele. Esse filme de 1927 Olha é o só. Jesus assim. Ele tem o cabelo mais curto, não tem um cabelo muito comprido, sabe? E tem uma cena que uma menininha, ela leva um bonequinho quebrado para ele assim. E ela fala assim, né? Porque o filme é mudo, você vê escrito, né? Parece a caixa escrita com texto e volta a imagem, né? Aí fala assim: você curou o cego, você consertou o aleijado, você pode consertar o meu bonequinho também? Ela fala pra ele, né? Aí ele olha assim, ele passa a mão assim na cabeça dela, ele aperta o queixinho dela, aí ele pega o bonequinho, tá com a perna assim solta, ele vê a perna aqui, o bonequinho sem perna, aí ele olha em volta, aí ele pega lá um galinho no chão, ele quebra assim, aí ele põe a perninha, enfia aquele galinho ali no buraquinho da perninha, quebra assim, conserta, balança a perninha e ele fala assim: consertei pra você, sabe? Aí ela pega assim, dá um abraço nele, sabe? E isso em 1927, Que coisa mais entende? linda, que Em preto e branco esse sensibilidade. filme. É muito bonito. O filme é muito bonito, sabe? Esse filme Rei dos Reis. Esse é o primeiro Rei dos Reis, que vai trazer esses conceitos que vão influenciar hoje a forma como Jesus está sendo retratado agora, né? Mas claro, o biotipo de Jesus, ele é branco, ele ainda tem toda aquela cara europeia. Aí você tem o Rei dos Reis de 1961, que já é um outro diretor, tem o mesmo nome, mas é um outro filme. É o ator chamado Jeffrey Hunter, que era também da época dos Bang Bang, ele era um ator de Bang Bang, meio desconhecido, mas ele tinha um olhar muito, olhos azuis e um olhar muito penetrante. Então ele é contratado para ser Jesus. Então ele faz Jesus ali de uma maneira muito bonita, né? E era o que eu assistia toda sexta-feira santa na Globo. Passava na sessão da tarde, na sexta-feira santa, o Jesus Rei dos Reis, né? E a Simone tá assim também aqui, assim, ó, né? Porque ela já viu várias vezes também, né? Então você tem esses dois filmes. Eu me emocionava direto. Eu sou assim, eu vejo e me emociono, né? Então você tem o Maior História de Todos os Tempos e o Rei dos Reis na década de 60, ainda mais dentro de um Jesus tradicional. Só que você começa a ter algumas leituras mais disruptivas. Então você tem, por exemplo, o Evangelho segundo São Mateus, de um diretor italiano chamado Pier Paolo Pasolini. Esse cara ele era ateu. E ele vai para Roma cobrir, ele era jornalista, ele vai cobrir o Concílio Vaticano II. Aí ele fica ali, ele tem um contratempo, ele fica preso lá num hotel mais tempo que ele queria, ele tem um problema ali, não sei se é com voo. Eu sei que ele fica ali num quarto de hotel e ele, procurando o que ele vai fazer, ele abre uma gaveta e ele pega o Evangelho de Mateus. E ele não acreditava em Deus, ele era ateu. E ele lê o Evangelho e ele fica profundamente chocado com o Evangelho, porque ele nunca tinha tido contato direto com a Bíblia. Ele não acreditava. E o Jesus que ele conhecia, assim, por cima, era o da religião. Esse Jesus clássico que a gente conhece. Mas quando ele viu o evangelho, ele falou: "Mas esse daqui
não tem nada a ver com esse que eu vejo, e que é pintado, e que eu assisto aí, que a gente vê na igreja, não tem nada a ver. Esse é diferente. Eu quero colocar esse daqui na tela. Então ele resolveu fazer um filme chamado Evangelho segundo São Mateus. E ele reproduz exatamente o texto do Evangelho de Mateus. Claro que não o texto todo, mas o filme inteiro é baseado nas falas e na sequência do Evangelho de Mateus. E é um Jesus que ele contrata um rapaz que não era nem ator. Ele era um universitário espanhol, sabe? E ele tem cabelo curtinho, mal tem barba, quase que imberbe assim também, né? Ele é bem jovenzinho, não tinha seus 30 e tantos anos, ele tinha lá 20 e poucos anos para fazer Jesus. E ele é dinâmico, ele é cheio de energia, ele é cheio de vigor, sabe? Ele tem um cabelinho assim, com gel assim, bem lambidinho para trás assim, sabe? E ele é assim, você olha e fala, ele é a modernidade. Ele é o novo. Ele não tem nada de obsoleto e ultrapassado. E aí, você vê Jesus discutindo com os fariseus e os líderes religiosos. E ele veste os caras com a roupa de padre, com aqueles chapéus assim de bispos, entende? E é claro que o filme não está mostrando, não é uma reconstrução histórica da Jerusalém do primeiro século. Ele tá passando um conceito, uma imagem, entende? Então, Jesus é o novo, a religião é ultrapassada. Esses caras não mostram esse Jesus aqui, ó, que eu tô mostrando pra você. O da Bíblia é esse daqui. Ele é jovem, ele é forte, ele é viril, ele é moderno, Ele tá em ele movimento. tá em movimento o tempo todo, ele fala com paixão. Não tem nada a ver com esses caras aqui que tentaram domesticar ele, não conseguiram, o que fizeram com ele? Mataram ele. Entende? É isso que ele fala. A religião matou Jesus. Esse Jesus aqui. Então aí você já começa a ter uns Jesuses diferentes. Você tem o Jesus hippie, o Jesus Cristo Superstar, o Aham. musical do Andrew Lloyd Webber, né? Que você tem ali, as músicas são maravilhosas, né? Os meus filhos aprenderam inglês vendo Jesus Cristo Superstar. Eu não tinha o que colocar para sossegar a molecada, às vezes. Eles amam o musical até hoje. É claro, as letras, algumas são até heréticas quando você vê ali o conteúdo delas, mas as músicas Mas é são uma boas. expressão É uma artística. expressão artística. E o musical é legal. E o filme é legal também. Então você tem um Jesus meio hippie ali, você tem um Jesus assim, meio palhaço, mambembe, que é o Godspell, que é um filme da década de 70. Ele tá vestido com uma roupa do super-homem, pra você ter uma ideia. E ele tá como um palhaço, ele vai contando as parábolas dele pela cidade de Nova York, nos anos Como se 70, fosse o bobo da corte. como se fosse um bobo da corte, sabe? Então, assim, é um Jesus leve, brincalhão, sorridente, e a alegria do reino dele é a alegria. Ele veio para trazer alegria. Alegria para todos. O reino de Deus é alegria. Mas E ele é um volta a ser filme, Bacchus e ser também. exatamente, o Dionísio, entende? É aquela ideia do Jesus Dionísio, que você vê no filme. Então, ele vai contando parábolas. A maior parte do texto do filme são as parábolas de Jesus, porque são histórias. Então, ele é um contador de história. Ele é o Jesus legal, entende? É, então, mas é interessante porque a gente tá falando aí da década de 60, 70, onde já começa a ter um pezinho forte aí da descristianização, né. Sim, Você total. começa a ter o orientalismo entrando Sim, 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 que já vai radicando entrando na muito forte. Europa, Estados Várias ideias Unidos, ali. E aí você tem, claro, você tem o Jesus, com a figura da clássica da religião vai meio que, se né, as distanciando obras é. que vão chamando a atenção nessa época são essas que vão se distanciando. Claro, você tem o Jesus de Nazaré do Zeffirelli, que eu falei, Aham, que aham. foi encomendado pela Igreja Católica. O Papa pediu para Uhum. ele fazer um filme. E ele Aham. fez o filme, né? Que ficou famoso, era uma minissérie, na verdade, né? Tanto que a obra toda tem mais de 5 horas de duração. Jesus de Nazaré é enorme, né? E é muito bonito, uma produção fantástica. O Zeffirelli tinha feito Romeu e Julieta na década de 60, ficou famoso. Tanto que a Julieta, ela faz Maria no Olha filme, só. ela é a mãe de Jesus no filme, é a atriz Olivia Hussey, o nome dela, né? Então, esse é um Jesus mais conservador. Mas você tem na década de 80, 1988, 89, a última tentação de Cristo. Aham. E aí, esse foi a polêmica total, total. Esse veio para romper mesmo, sabe? Eles adaptam no filme, o Martin Scorsese, ele vai adaptar o livro de Nikos Kazantzakis, um escritor grego, né, que escreve lá A Última Tentação de Cristo. Eu tenho o livro, li o livro, por causa do filme, né, eu li o livro. E assim, no começo do livro, ele já explica o propósito dele. Ele diz que em momento algum ele queria ser desrespeitoso, pelo contrário, ele pensa assim, se Jesus ele sabe o que eu sinto, se ele é homem como eu, então ele sabe o que é ser tentado, como eu sou. Ele começa o livro dele dizendo o seguinte, né, a incessante luta entre a carne e o espírito. Essa sempre foi
a minha angústia, desde jovem. Ele fala: o meu espírito é o palco onde essas duas forças do bem e do mal se encontram, se degladiam e lutam. Assim como é na minha alma, também foi na dele. Ele fala: ele também passou por tudo isso, pela força da tentação. Agora, como seria a tentação dele? Porque eu sei das minhas. Mas como é a tentação dele? Ele fala assim: quais foram as lutas que ele sofreu, que ele viveu? Então, aquela ideia, né, como a gente está conversando aqui, a forma como eu entendo Jesus na arte, ou o conceito que eu tenho dele, vai influenciar diretamente a qualidade do meu relacionamento com ele e com Deus. Então ele pensa assim: Jesus ele é como eu, a mesma natureza, humana e também pecadora. Só que ele não pecou. Então, o conceito que ele tem de pecado não é um estado de ser, é o pecado ato, Aham. que é bem assim marcado pela religião cristã tradicional, né? O pecado é o ato. Se eu não cometo o ato, eu não cometo o pecado, eu não tenho pecado. Então, o conceito do Kazantzakis é o pecado como ação, não como natureza. Então, assim, a natureza de Jesus é como a minha, é como a sua. Tanto que ele não sabe se ele é Deus, ele tem medo, ele tem dúvida, ele tem angústias. E ele é tentado de várias formas. E a tentação dele é viver uma vida normal, constituir uma família, é se casar com Maria Madalena. Aí já começa aquele lance de Maria Madalena, né? A mulher de Jesus, a tentação dele. E a tentação dele na cruz é quando ele vê um anjo ali, ele está crucificado, aparece um anjo. E esse anjo diz que veio enviado por Deus e falou o seguinte: olha, se Deus poupou Abraão e o filho dele, por que ele não ia fazer o mesmo com o próprio filho, com você? Então ele não quer que você morra, ele só queria. Ele fala: mas a cruz foi real. É real, mas foi só para testar a sua fé. Agora que você já provou que você foi fiel até o fim, pode viver sua vida. Ah, mas eu não sou o Salvador? Não. Mas eu não vou morrer? Não, não vai. Pode ficar tranquilo, sabe? E ele desce da cruz e vive uma vida normal. Ele casa com Maria Madalena, ele tem filhos com ela morre, ele casa com Marta e com Maria, as irmãs de Lázaro, com as duas ele casa, ele tem filhos, vários filhos, Ele entende? vira muçulmano. Ele vai. Mas é verdade, é como um Jesus assim, de uma cultura bem oriental, assim, que Sim. você tem um homem com várias esposas. Ele tem, sabe? E aí você vê assim, uma cena do filme, do livro, ele encontra Paulo pregando. E Paulo tá pregando o Jesus que a gente conhece. É Paulo pregando numa praça. Aí ele fala: peraí, esse daí não é não, esse não sou eu. Isso não aconteceu comigo. Eu tô aqui, eu não morri. Isso é uma mentira. Ele fala assim: o Jesus que eu prego ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Mas de jeito nenhum, eu não ressuscitei porque eu não morri. E ele tem uma discussão com Paulo e tal, e aí ele fica meio atormentado com aquilo, e ele não entende muito bem o que está acontecendo, mas aí ele vai vivendo a vida dele. O cristianismo vai aparecendo como religião, mas ele está lá, né? Até que Jerusalém é destruída no ano 70. E ele já está idoso, velho, para morrer. Os discípulos estão ali, vão ali. Os que sobreviveram vão em volta dele, acompanhar ele no leito de morte dele. Quando aparece Judas, né? E Judas fala assim: você me pediu para que eu te traísse, porque ele pede para que Judas o traia. É ele que pede para Judas trair ele, sabe? E ele fala: e você, eu cumpri a minha parte. Eu fui demonizado por todo mundo, mas você não cumpriu a sua. Você fugiu da cruz que era o seu lugar. Aí ele fala: mas como que eu fugi da cruz? O Deus mandou o seu anjo. O anjo de Deus está aqui comigo. E aquele anjo acompanha Jesus a vida inteira. O anjo ali, né? Aí ele fala: anjo? Aquele? É Satanás. Fala assim. Aí aquela é uma menina, né, que é o anjo, né, se transforma numa coluna de fogo e fala: eu sabia, eu falei pra você desde o deserto que eu ia te buscar, que eu ia vencer e tal. E aí ele fica desesperado e ele sai em angústia. Jerusalém tá sendo destruída e ele já tá pra morrer. Daí ele fala assim: pai, perdoe o seu filho rebelde. Eu quero salvar a humanidade. Eu quero morrer pelos pecados dos homens. Me leve de volta e tal. Aí de repente ele abre os olhos. Ele tá na cruz o tempo todo. Ele nunca desceu de lá. Nunca aconteceu aquilo. Aquilo foi a última tentação dele. Foi o último momento em que ele cogita descer de lá e viver uma vida humana. Aí ele olha tudo aquilo e ele percebe que ele foi fiel até o fim. Ele não pecou, ele não desistiu de salvar o homem. E aí o último grito dele é: está consumado. Ele fala, aí ele morre. Entende? Caraca, tô E isso arrepiada que eu agora. falo aqui, o filme é maravilhoso. Foi polêmico demais, porque mostra Jesus como um homem, e as pessoas não estavam acostumadas a ver isso, sabe? Mostra ele com Maria Madalena, ele tendo família. Então as pessoas não imaginam uma coisa dessa, mas nada daquilo foi real, entende? Claro que é um conceito da natureza de Jesus que é diferente da Bíblia. O filme começa dizendo o seguinte: essa obra não é baseada no Evangelho.
Começa ali, Isso é né. uma outra coisa, depois a gente comenta um pouquinho É. sobre a maneira como as pessoas se relacionam com a arte, né. Então, aí que tá, o filme deixa claro isso. Mas isso que eu fiz aqui foi um baita de um spoiler, mas já tá isso não é um spoiler que eu dou. Quando você pega o livro do Kazantzakis, ele conta isso no prefácio. Esse é o prefácio do livro. E ele fala: "Essa é a última tentação de Jesus". Então ele começa dizendo isso, agora você vai ver a história. Como é que ele vai construindo a maneira dessa percepção de Jesus, entendeu? Então eu contei toda a história aqui porque o autor faz isso, no prefácio do livro. Mas aí você tem esse filme que foi uma grande polêmica e ruptura, até você encontrar de novo um outro filme polêmico que é A A Paixão de Paixão de Cristo, de Mel Cristo, Gibson. que foi, assim, a última grande imagem de Sim. Jesus agora na modernidade, né. Sim, sim. E aí, sabe que, assim, quando eu assisti A Paixão de Cristo, eu chorei o filme inteiro. Eu saí arrasada do filme, Ah, mas, isso assim, todo mundo, todo arrasada, mundo, todo assim, mundo. eu chorei o tempo inteiro, né. É um filme belíssimo, é um filme que provoca Teve muita história de gente que coisa. infartou assistindo. É, Teve gente que morreu vendo o filme, pra você ter uma imagina, ideia, olha só. sabe. E isso não é brincadeira não, é sério, teve gente que morreu vendo É o o filme. poder da arte, né. É, A gente tá exatamente. falando aqui o tempo inteiro sobre É. imagem, e eu tô, assim, estupefata com quanta coisa interessante, mas é porque isso faz parte da realidade, né. Imagina, olha, no imaginário humano, a vida inteira, né, uma imagem, ver um rosto de Deus, É. os discípulos pedindo: "Mostra-nos o Mostra-nos o Pai", Pai. É, porque né. é essa pô, se Jesus é a expressão de Deus, ou então, a gente quer saber como é que Deus é, né. Exata se eu tô acompanhado, se eu não tô sozinho, quem é você, É, né? é. E aí, o que acontece? Eu lembro depois que eu fiquei pensando, o que é que acontece com os atores que representam Jesus? Porque anos depois eu li que O Jim Jim Caviezel Caviezel, tipo, a carreira dele acabou, acabou. porque a pessoa vira Jesus, Sim, né. sim. Então, assim, como você pensa em um outro papel para Jesus, É, e ele se né? tornou, assim, uma pessoa, além de associado a Jesus, né, ele se tornou uma pessoa profundamente religiosa também. Aham, Porque ele já deu várias entrevistas em vários canais católicos, ele é católico, né, aham. vários canais católicos e alguns até também protestantes, falando da experiência dele, né, Sim. de fazer o papel de Jesus. E não só a experiência dele, uma história também que é muito bonita e ela é verdadeira, não é fake de internet não. É da conversão do ator que faz o papel de Barrabás no filme. Não sei se você conhece essa história. Não. A cena que Pilatos coloca os 2, né, Aham. Barrabás e Jesus. O ator é um ator italiano, que eu não me lembro agora o nome dele, mas ele não tinha visto o Jim Caviezel caracterizado como Jesus. Então, eles tinham ensaiado ali mais ou menos a cena e tal, aí na hora de gravar, ele tá ali, ele entra, ele todo, né, no filme, né, ele tá ali acorrentado e tal, mas ele tá todo zombeteiro, dando risada, mostrando a língua e tal e tudo, né. Aí é uma cena que ele olha pra Jesus, e ele para, fica olhando pra Jesus, Jesus fica ali olhando pra ele, ele tá todo machucado, ele já tá com o olho inchado, roxo já, então ele olha Barrabás com um olhar só, um olho só meio que entreaberto assim, mas ele fica olhando pra ele. E diz o ator que ele era agnóstico, não era religioso e nada, mas quando ele olhou o rosto do Jim Caviezel como Jesus, ele foi tão impactado com aquilo, que aquilo tocou o coração dele de uma maneira tão, assim, forte, né, e ele muda a expressão dele na cena, e ele fala que aquilo não foi interpretação, foi o choque que ele teve, de imaginar Deus naquela forma, e olhando pra ele desse jeito. Para ser ali sacrificado no lugar dele. Todo aquele conceito da morte substitutiva de Jesus, uma coisa que ele tinha ouvido falar, mas ele nunca tinha vivido aquilo. Quando ele vê, aquilo impactou ele de um jeito, ele nunca mais foi o mesmo, ele falou. E ele se tornou cristão, devoto, praticante, depois de ser o Barrabás no filme A Paixão de Cristo, né. Então, assim, é como você disse, como a arte impacta as pessoas. E assim, Mel Gibson, ele quis, né, colocar todo um ar, assim, de fidedignidade histórica para o filme dele, e ele foi buscar, 2 principais fontes de informação, né, o Sudário de Turim, e ele fala isso, eu já vi entrevistas dele ele falando, que ele se inspirou no Sudário para poder compor ali a figura de Jesus, e o Jim Caviezel se encaixa no biotipo do homem do Sudário, porque ele é católico, ele crê que o Sudário é o manto mesmo ali que envolveu o corpo de Jesus. E um livro de uma beata,
de uma santa que foi canonizada depois, alemã, chamada Ana Caterina Emmerich, que é a dolorosa paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela dizia que ela tinha visões de Jesus, essa mulher. Ela era católica e ela foi inclusive estigmatizada. O que é estigmatizado? São esses santos, assim, que têm uma experiência mística muito forte, e depois eles aparecem com as marcas de Jesus na mão, dos furos, dos pregos nas mãos e nos pés. Então isso, Francisco de Assis foi o primeiro estigmatizado da história. E alguns outros santos alcançaram, assim, um patamar de santidade tão grande, dentro do catolicismo, né, da compreensão deles, que receberam a honra de ter neles a mesma dor física de Jesus. E essa Ana Catarina Emmerich, ela foi uma dessas pessoas. Então ela escreve um livro com as visões que ela tem de como foi a morte de Jesus. E ele adapta isso no filme dele. Entende? Então, assim, o filme do Mel Gibson também não é uma descrição, assim, histórica, que partiu de pressupostos arqueológicos indiscutíveis, factuais, para você compor ali a imagem de Jesus. Ele também vai carregar um pouco dessa interpretação que a gente vai vendo sendo construída, né? E o Paixão de Cristo, enfatizando muito o sofrimento, no fundo, traduz bastante a doutrina de culpa e penitência católica, né? Exatamente. Ele Sacrifício está completamente calcado nisso, porque, como eu te falei, Mel Gibson ele vai se apoiar em duas referências que são absolutamente católicas, elas não são históricas, entende? O Sudário de Turim, que vai mostrar ali o Jesus ali todo torturado, machucado ali, e embora ele não faça os furos nos pulsos, né? Ele põe nas palmas das mãos ali, porque Ana Caterina Emmerich fala na palma das mãos. Ela fala isso, né? Então ele vai ser fiel a ela ali. A cena da crucificação, não sei se você lembra do filme, né? Que é Jesus, ele tá sendo pregado ali, eles pregam uma mão dele, só que aí tem uma mão que não alcança o furo que tem ali. Aí eles puxam ele com a corda assim pro braço dele alcançar ali. Quem fala isso é ela, no livro dela. Que ela viu isso acontecer. Entende? Então ele tá descrevendo as visões dessa beata católica. Porque ele é católico. Entende? E católico daquelas linhas bem conservadoras, ele é o Mel Gibson, né? Então, assim, essa teologia está presente. A salvação, ela acontece pelo sofrimento físico. Não é o fato dele ter morrido pelos pecados, mas tem que ser uma morte, como diz, bem matada mesmo, como a gente fala, bem morrida mesmo, sabe? Então, quanto maior é a dor, maior é a salvação, maior é a penitência. Então, e vem aquele conceito, né? O que você faz por mim? Entende? Porque é uma troca, né? Então, você olha... Por que a gente ficou tão impactado com o filme? E o sentimento da maioria das pessoas foi esse. Você olha e fala assim, nossa, mas ele passou por tudo isso. Poxa, o que eu tô fazendo por ele, então? Sabe? A gente fica mal com isso, né? A gente fica, assim, chocado pela violência gráfica. Poxa, os caras, eles estão açoitando Jesus. Tem uma cena que o chicote engancha na carne dele, arranca um pedaço. É um negócio bizarro, sabe? E você vê aquilo na televisão, é sangue espirrando pra tudo quanto é lado, né? Aí você fala assim, mas ele passou por tudo isso. Mas a gente não sabe. Eu já vi várias pessoas, assim, vários, até comentaristas, teólogos, pastores e tal, que falam assim, não, realmente, aquele filme é o que mais se aproxima da realidade, foi aquilo lá e até pior. Alguns falam assim, a gente não sabe. É claro que ele foi torturado, ele sofreu, a dor física foi imensa, ele morreu num período de tempo muito curto, ele foi crucificado às 9 da manhã, morreu às 3 da tarde, então, porque ele estava fisicamente mesmo, assim, abatido, sabe? Então, mas a gente não sabe o que aconteceu. Para você olhar um filme e falar, não, foi desse jeito aí. É claro, e o Mel Gibson faz o filme ainda sendo rodado em aramaico e em latim. É como se você tivesse pego uma máquina do tempo e voltado na época. Você está ouvindo a Jesus falando na língua dele, entende? Mas aquele Jesus ali, ele não está mostrando nada a respeito do amor ao próximo, da compaixão divina. Pelo contrário, o que você vê ali, aquela violência gráfica mostra que mas Deus, ele quer salvar a gente na base da tortura extrema do filho dele. Ele tortura. Entende? E aí tem uma cena que ela é muito sintomática desse pensamento, que Jesus está sendo açoitado e ele vê o diabo, né? Que é uma mulher, uma atriz, né? Uma figura meio andrógena também, que está ali, né? Passando ali, meio que flutuando assim, com um bebê meio monstruoso no colo, não é? Que está ali, né? E o bebê olha assim, meio que sorrindo, assim, zombando de Jesus ali, e ele está ali. É como se o diabo falasse, tá vendo? O meu filho eu cuido. Agora você, que é o filho, está abandonado. Entende? Que Deus faz com o filho dele,
Até o diabo cuida dos dele, agora você não, você tá aí. Entende? Então, assim, é um Deus que vai salvar submetendo o filho dele a uma tortura extrema. Se não for assim, não tem salvação. E aí você pensa, então, Deus ele se agrada do sofrimento físico extremo. Então eu tenho que fazer alguma coisa para esse Deus. Como é que eu vou me relacionar com ele? Mas esse é um pensamento teológico medieval. Você se relaciona com Deus na base da penitência, do sofrimento físico, da negação, da privação de muitas coisas. O prazer físico é incompatível com o espírito. Aí você tem também aquele dualismo platônico: o corpo é mau, o espírito é bom. Entende? Que vai influenciar a teologia medieval. E tudo descamba num filme que você assiste. E você não sabe de onde vêm essas ideias. Mas Entende? provoca um sentimento. Um sentimento muito grande Porque em todo mundo. Católicos, protestantes, evangélicos, até quem não tem religião. tanto, Assiste aquilo, fica impactado, não é? tanto é que, você pode me corrigir, você que é mais Cinéfilo. cinéfilo da Bíblia do que eu, mas tanto é que não houve nenhum outro blockbuster depois da Paixão de Cristo, que foi no quê? No começo dos anos 2000? Foi em 2004. 2004? 2004. Até o The Chosen. Não. Tipo, eu acho que meio que traumatizou, na verdade, Sim, sim. traumatizou uma geração. Teve uma série chamada A Bíblia, que foi até passada na Record, se não me engano, que é uma produção estrangeira. Não é a produção da Record, das novelas da Record. E depois fizeram, assim, foram vários episódios da Bíblia, divididos em séries, foi uma minissérie. E depois eles pegaram a parte do Novo Testamento e fizeram um longa com esse material, chamado O Filho de Deus. Tem um ator que ele é português, inclusive, que ele faz Jesus. Um ator bem jovem, assim, um Jesus mais galã, assim, sabe? Mas quando você vê, assim, a parte da cena final ali da morte de Jesus, você vê, claro, que eles fazem uma coisa bem mais clean mais limpa em relação ao Mel Gibson, mas está baseada na estética do Mel Gibson. A cruz é igual, sabe? A novela Jesus da Record. Gente, se você assistir a maneira como a novela vai descrever ali as cenas finais de Jesus, eles estão sendo inspirados pelo filme A Paixão de Cristo, né? Aquela cruz grande de madeira com duas argolas de ferro na ponta, sabe? Aquela é a cruz do Mel Gibson. Então você vê um filme com aquilo lá, está sendo inspirado no Paixão de Cristo, sabe? Jesus ressuscita na última cena do Paixão de Cristo, né? Porque o filme termina mostrando Jesus ressuscitando, né? Aí você vê o conceito do sudário, porque você vê ali o pano murchando. Porque essa é a ideia do sudário. Jesus, ele não sai do pano, ele meio que evapora. Então, essa coisa dele sair, a glória dele queima o pano. Então, ele aparece Flash. fora do pano. É o flash. Então, acontece algo sobrenatural. Então, o pano tá murchando e ele já tá do lado de fora. É o sudário de Turim, que Mel Gibson põe como uma homenagem a ele no filme, né? Aí Jesus, ele abre os olhos, aí quando ele levanta para sair do túmulo, você vê a mão dele com um rombo do prego gigante na palma da mão. Você vê do outro lado, assim, sabe? É um negócio absurdo ali que você vê, sabe? Então você tem esse filme mesmo que eu mencionei agora, né? O Filho de Deus, dessa série. O Jesus, ele faz assim no final para mostrar a mão dele para Tomé. Tem um buraco, um rombo na mão dele também. Veio do Paixão de Cristo no Mel Gibson. E até agora, você não tem nenhum filme que mostra a morte de Jesus que se distancia do conceito estético do que o Mel Gibson colocou. Eu não sei como é que a série Chosen vai fazer isso, Eu também tô né? curiosa, agora tá Porque ela tá saindo, caminhando né? pro final, né? Aham. Ela vai ser. Parece que ela foi programada para ser rodada em 7 temporadas, né? Saiu a quinta agora, né? Tá passando aí nos cinemas, a quinta temporada, que é a Última Ceia, né? Uhum. E você tem a sexta, e essa quinta temporada ela já tá abarcando a última semana de Jesus, já. Uhum. Então você tem a quinta, a sexta e a sétima, que vão se ocupar dos últimos momentos da ressurreição de Jesus. Então, como é que eles vão desenvolver isso? Qual que vai ser a estética do Dallas Jenkins? A gente não sabe, né? Mas depois, como você falou, da Paixão de Cristo, a produção artística que mais sensibilizou as pessoas e fez com que as pessoas voltassem ao cinema para ver Jesus é a série Chosen, né? Que começou ali. Eu descobri Chosen em 2020, na pandemia. Eu descobri. Não tinha essa coisa, ninguém conhecia, não era famoso. E eu sempre vou pesquisando coisas sobre filmes, né? Sobre Jesus ali e tal. E eu tinha lançado na internet lá na época e falou de uma série que estava passando, mas era só vista num aplicativo, que era na base do crowdfunding lá, que você tinha que fazer a vaquinha para poder pagar e tal. E tinha uma temporada para assistir. Aí eu assisti e assim, ainda não estava completa, ia saindo assim aos poucos os episódios, né? Eu assisti, nossa, eu fiquei encantado e vi várias vezes. Eu e os meus filhos em casa, a gente viu várias vezes Chosen, né?
E aí começou a cada ano sair uma temporada, né, da série, né? E aí a coisa foi crescendo, né? E eles começaram a linkar não só no aplicativo, mas também no cinema. Levar as pessoas para assistirem a série no cinema, né? E aí você tem ali, né, a mudança que Chosen traz. Que Chosen vai trazendo a história de Jesus, mas não é uma série que conta a vida dele. Porque você não vê o nascimento dele, você não vê a infância dele. Aparecem momentos, flashes, lampejos, né? Tanto que eles fazem os especiais de Natal, que vão sempre mostrar ali o nascimento de Jesus, né? É como se fosse assim um spin-off da série Chosen. Você tem os especiais de Natal da série Chosen, né? Que eles sempre passam nos finais de ano ali. Mas na série mesmo em si, nas temporadas, você não tem ali a história de Jesus sendo contada cronologicamente, mas ele é visto pelos olhos daqueles que o conheceram, daqueles que o seguiram. Então, por isso que ela vai tocar tanto as pessoas, porque como Jesus foi visto por essas pessoas, como ele foi percebido por essas pessoas. É claro que também tem uma dose muito grande de especulação, porque você tem os evangelhos na Bíblia que foram escritos por pessoas que conheceram Jesus, mas eles não vão entrar nesse nível de detalhamento, né, como você encontra certos episódios da série Chosen. Mas é um Jesus assim que tem como foco principal ser um Deus relacional. Ele está se relacionando com a gente. Ele é humano, como eu, mas não no mesmo nível lá da última tentação de Cristo, que é um Jesus meio que atormentado pelas tentações, que passa ali pelo peso, pela angústia de ser o Messias. Entende? Na última tentação de Cristo, ele sofre a angústia de ser o Messias. E a maior tentação dele é não ser o Messias. Entende? Porque é um peso muito grande ser o Messias. Em Chosen você não vê isso, você não entra dentro assim dessas questões no âmago da natureza de Jesus ali. Há O momentos existencialismo, que né? você não vê isso. Ah, claro, há Jesus está bem momentos resolvido está ali. bem resolvido. Ele sabe quem ele é, ele sabe qual é a missão dele, ele sabe o propósito dele. Ele sofre por isso. Tanto que na quarta temporada é quando você começa a perceber um Jesus mudando de tonalidade, por Então, assim dizer, o tom né? da série Porque muda. ele tá sempre ali de bom humor, ele tá sempre tendo ali aquela sacadinha dele, às vezes ele é irônico, né? Ele é sempre muito agradável e tal. Na quarta temporada, que ele já vai se aproximando ali do final, ele já vai se tornando um pouco mais pesado, né? E ele vai sofrendo muito com a incompreensão dos discípulos, não entenderem quem ele é, não entenderem o reino dele, não entenderem aquilo que ele está ensinando, entende? Então você vê isso na série Chosen. E nessa quinta temporada, eu assisti os 2 primeiros episódios, né, da quinta temporada. Ele entra em Jerusalém, então você vê mesmo ele angustiado com os últimos momentos dele também. Então tem isso ali. Mas você já vê uma mudança muito grande, né, porque ele se relaciona, ele se importa com as pessoas de uma outra forma, ele ama ao mesmo tempo, até mesmo os líderes religiosos com quem ele tem embates muito duros. Você vê que ele tem os embates, mas ele sofre com aquilo. Não são inimigos declarados. Ele tem tristeza por ver aquelas pessoas naquele estado. E o próprio biotipo dele já muda também. Porque sai um pouco daquele Jesus europeu, americano, branquinho, loiro, de olho azul, né? Um Jesus Robert Powell, né? De olho azul, para uma pessoa que tem ali um biotipo muito parecido com um palestino, por assim dizer. É, Não é nem um israelense, é um palestino até, exato. sabe? É uma O coisa do Oriente Médio ali, Oriente né? Médio. Né? Então você tem ali um Jesus do Oriente Médio, que tem aquele biotipo ali. Ele tem parentes ali egípcios, ele é de família cristã cópita, embora ele seja católico, Jonathan. Jonathan Rumi, embora ele seja católico romano, a família dele eles são cristãos ortodoxos ali, cóptas e tal. Ele fala um pouco da experiência dele ali, né? Mas ele tem ali esse parentesco ali com o Oriente Médio, né? Então ele tem. E na série Chosen é que a maioria das pessoas assiste em português. Uhum, Tanto na Netflix e no cinema você vai assistir. Netflix tem em inglês também, uhum. né? Mas nos cinemas você assiste em português, é sempre dublado. É difícil encontrar uma exibição em inglês. Mas quando você escuta ele falando em inglês, o inglês dele traz o sotaque do Oriente Médio. Não foi como o Mel Gibson, que vai colocar Jesus falando em aramaico. Ele fala o inglês, mas o inglês do Oriente Médio. É esse inglês do Jesus. E de várias pessoas ali na série. Para dar já essa carinha já dos dias atuais, né? E a gente vive também um momento muito delicado com essa guerra no Oriente Médio, né? Com Israel e a faixa de Gaza e tal.
E isso acabou sendo politizado no Ocidente, né? Então você tem um pessoal de direita, de esquerda, que vão comprar narrativa de um lado e de outro e tal. E essas manifestações artísticas de um Jesus com um biotipo palestino, por assim dizer, cai no gosto de muita gente, mas ao mesmo tempo também desperta repulsa em outros, que Pois não é. querem ver Jesus associado com os palestinos, né? Mas é que assim, as pessoas eu acho que também elas tendem a associar os judeus apenas ao judeu Ashkenazi, né, que é o judeu europeu que Europeu. Exatamente. da Europa torturado pela Segunda Guerra para fundar o Estado de Israel. Não Sim. significa que todo judeu, mas você tem os Sefaraditas. sefaraditas, né, que são os... Da Península Ibérica, Isso. que já Que tem tem outro jeito. exatamente. Então, É. assim... E você tem, existe uma autora que ela é especialista nessa questão de Jesus na arte, da imagem de Jesus. Ela chama Joan Taylor. Aham. Ela escreveu um livro assim, Como Jesus se Parecia, o livro dela, né? E não tem tradução em português o livro dela. Mas ela fala assim que com base nas pesquisas históricas que ela fez e de muitos que procuram entender como eram os judeus do primeiro século, diz que os judeus do primeiro século, porque eles encontraram crânios na região de Qumran, também na Alta Galileia, e foram tentando fazer reconstituições, não como essa da BBC, que a gente falou aqui no começo Que, da inclusive, conversa. depois você vai falar uma coisinha que você acha aí. Vou falar. Não como essas, assim, mas eles chegaram a uma conclusão de que eles perceberam que, pela estrutura do crânio, do rosto, do jeito ali, que esses judeus do primeiro século são muito parecidos com os judeus iraquianos de hoje, Uhum, que são diferentes dos judeus ashkenazes, sabe? uhum. Então, eles têm, assim, a pele mais morena, Os entende? olhos E os olhos mais maiores, redondos, o cabelos mais nariz. escuros, sabe? O nariz, assim, maior também. Então, é mais assim, lembra um pouco o Jonathan Rumi, pelo Aham. jeito dele. Então, ele não foi escolhido à toa. Ele já tinha atuado em dramas, assim, da Paixão de Cristo que o Dallas Jenkins fazia antes da série Chosen. Ele já tem parceria já de interpretar Jesus, Já né? tem Antes, já tem experiência. experiência nisso, né? Mas quando começou a série, por isso que ele foi o nome que o Dallas Jenkins chamou, porque ele já tinha uma experiência. Ele conta um pouco da história dele, né? Ele diz que ele sente desde criança um chamado para interpretar Jesus. Ele brincava de interpretar Jesus quando ele era criança. Nossa. Ele fala isso, sabe? Ele já fazia isso quando ele era criança. A brincadeira dele era ser Jesus. Entende? Então ele já foi, já meio que, como diz, a pessoa é para o que nasce, né? Então, Aham. então ele já tem isso já. E tem essa imagem, assim, parecida mesmo com Jesus do Oriente Médio, que as pessoas confundem, né? Como você mesmo falou. Por causa dessas questões politizadas ali de árabes, palestinos, israelenses e tal, as pessoas, elas querem um Jesus mais com traços europeus, judeu askenazita, do que um judeu do primeiro século que tem mais aquele biotipo daquela turma lá que eles colocam no outro espectro político do conflito hoje, né? E uma coisa que eu não quero deixar passar, que a gente conversou no pré-podcast, que eu não te perguntei se dá para ter uma ideia de como que Jesus era, você mencionou que tinha umas moedinhas, como é que é Sim, isso? então, é isso que é interessante, né? Quando você hoje pesquisa um pouco lá sobre a história, né, da Judéia no primeiro e no segundo século, você vê que Jerusalém foi destruída no ano 70 e depois foi destruída no ano 135 pelo imperador Adriano. E a destruição, assim, foi tão acachapante que naquele tempo antigo, né, como é que você anunciava para o império um ato histórico importante? Você não tinha internet, você não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha podcast, não tinha streaming, nada disso. Como é que você fazia? Moeda. Então você colocava informações históricas das moedas. Tipo, morreu o imperador, subiu um outro imperador, você põe a cara do imperador, o nome dele. E assim que as pessoas sabiam do que tinha acontecido. Então, a destruição de Jerusalém e a vitória do imperador Adriano foi celebrada em moedas. E aí você tem a moeda da Judéia cativa. Então você tem uma palmeira, uma mulher assim lamentando, que é a Judéia, lamentando, e você tem um homem triste do lado dela. E esse homem é um judeu do primeiro século, visto, assim, segundo século, né, aquela transição, visto pelos romanos, como eles viam os judeus, sabe? E você vê, é um homem de cabelo, ele não tem cabelos compridos, porque para eles, Paulo mesmo fala, é desonroso para o homem ter cabelo comprido. Ele fala isso. E ele era um judeu do primeiro século. E ele fala assim, todo mundo sabe que é desonroso para o homem ter o cabelo comprido. Então ele tem um cabelo assim, um pouco cacheado, né? Não é cabelo curtinho assim que nem o meu assim. Eu quase nem cabelo mais tenho, né? Mas enfim,
né? Eu não sou a Mas referência, você né? não é do Oriente Médio. Não sou do Oriente Médio, não sou, né? Ele tem o cabelo um pouquinho cheio assim e tem uma barba. Ele tem barba. Porque os romanos associavam a barba com os filósofos. E pelo judeu ser religioso, estudar a Torá, o judeu ter a cultura da leitura, dos livros, né? Então, para eles, os judeus todos eram filósofos. Eles eram metidos a filósofos, eles falavam assim, meio que depreciativos ali, né? Então, um conceito depreciativo que eles tinham dos judeus. E você tem nessa moeda um judeu daquele tempo, sabe? Que é bem diferente do Jesus lá da BBC, lá que a gente viu, né? Que é Marcelo, uma coisa curiosa, porque assim, como é que eu posso pegar um crânio e eu vou reconstituir aquele crânio do jeito que eu acho que é, e vou colocar lá uma cor de pele, uma cor de cabelo, uma textura de barba, um corte de cabelo, e vou falar, Jesus é assim. Eu não posso pegar uma pessoa só e julgar todo mundo por uma pessoa só, entende? uhum. Então é difícil. Então você tem que ver, assim, várias pinturas do primeiro século, do segundo século, de pessoas daquela época. Existem, assim, algumas múmias egípcias do primeiro século e do segundo século, que mostra ali já o Egito debaixo do domínio romano, e o Império Romano fez com que as populações se misturassem, né? Porque o Império possibilitou viagens e o cruzamento de muitas culturas. Então você tem ali, e aquele período, as múmias elas eram preparadas, né? Colocadas ali nos sarcófagos. Não eram faraós, obviamente, né? Eram famosos assim desse nível. Mas tinha uma característica interessante. Eles faziam uma pintura do rosto da pessoa e colocava no sarcófago. Então você encontra esses quadros dos falecidos, entende? A gente não sabe até que ponto eles eram pintados ali para parecer realmente o falecido ali no quadro. A gente não sabe, né? Mas você percebe assim pessoas que são ali retratadas de uma maneira muito natural, né? Então você tem pessoas assim com essa pele azeitonada, sabe, com esses narizes assim mais avantajados, sabe, Mais com os cabelos mais pronunciado. pronunciados, exatamente mais pronunciados, mais aduncos, né? Usando um Adultos. termo bonito, né? Um nariz Você adunco, tá vendo o né? nosso Né? vocabulário estético? Maravilhoso, né? Né? A barba, assim, cabelos escuros e tal. Então você vê algumas pessoas desse tipo, né? Então você tem que fazer o cruzamento de todas essas informações que a gente tem. O que O que você tipo de acha? roupa, sabe? Jesus não usava roupas compridas, pelo contrário, ele critica isso no Evangelho. Em Marcos ele fala: os escribas que desejam usar roupas compridas, não sejam como eles. Ele fala assim, E não é porque roupa sabe? curta é pecado, roupa Não, comprida é santidade, é porque roupa era caro, porque roupa era caro. é E, difícil de e, produzir. e assim, os filósofos, os religiosos, aqueles que não trabalhavam no trabalho braçal, eles podiam se dar o luxo de usarem roupas compridas, vestes longas e compridas. Mas as pessoas que viviam no dia a dia da vida tinham que usar ali manguinha mais curta e uns vestidinhos que vinham até o joelho. Como na série Chose eles procuram colocar Jesus assim com umas roupas mais curtas, Aham. entende? Tá mais ou menos ali. Então, eles meio que vão bebendo nessas informações, assim, para tentarem retratar o Jonathan Rumi mais parecido com alguém lá do primeiro século, né? Mas, claro, ainda você tem o conceito da barba, do cabelo comprido, né? Porque são imagens de Jesus que estão bem solidificadas na gente. Então, se você não vê uma pessoa de barba e cabelo comprido, não, isso não é Jesus, não. É o Dionísio, né? Jesus, não. Você vai falar assim, esse não é ele, não. Dentro do protestantismo, principalmente eu que vim de uma tradição religiosa adventista, a gente concentra muito em racionalizar a Bíblia, né, internalizar como um conjunto de conhecimento É. e deixa um pouco toda essa parte sensorial, toda essa parte artística. O protestantismo ele transformou o fato da iconoclastia, né, de Sim. não ter ícone, não ter imagem, não tem o quê, fez uma aridez muito É. grande, meio que varreu a arte para fora, né, toda a manifestação artística. Evidentemente, a gente tem muita gente boa que sempre fez arte de várias maneiras, né, mas o papel da arte tá ligado ao papel da adoração, né. Sim, Então a gente ela pode inclusive falar sobre isso uma claro, hora. claro, né, a arte está ligada à adoração, porque ela sensibiliza o coração, ela aproxima a gente num estado de espírito de conexão. Tanto que o cristianismo oriental é muito diferente do cristianismo ocidental. Se você for ver os grandes santos, por assim dizer, do cristianismo oriental, ortodoxo, armênio, grego e por aí vai, né, de outras
outras vertentes cristãs ali do Oriente Médio também, por exemplo, eles não têm essa ênfase do intelecto muito forte que você tem do cristianismo ocidental, entende? O cristianismo ocidental, a experiência com Deus, ela vai na filosofia da teologia. Eles não, eles têm nos santos, não os grandes teólogos. Se você pega na Igreja Católica, você vê São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Agostinho. sabe? São os grandes santos da igreja, né? Os mestres da escolástica. No cristianismo oriental, não, são os místicos. Esses são os santos. Então você tem vários santos que tiveram experiências místicas com Deus. E aí, uma missa, por exemplo, quando você assiste uma missa, um culto, uma adoração dessas vertentes culturais cristãs, o objetivo delas não é transmitir para você um conceito racional, uma experiência racional de Deus, mas é levar você a uma experiência sensorial, artística, espiritual e mística. Aí você encontra, assim, aquelas músicas, eu já tô entrando na música, né, não quero falar disso hoje, tá? Mas, assim, o cara ele chega assim, você encontra aquela voz do baixo, né? E aí você tem aí uma voz aguda que vai cantando vai lendo as palavras da Bíblia meio que. Bíblia, gente. Você entra num ambiente daquele que não tem nada a ver com os hinos que a gente canta ou com as músicas populares que a gente canta nas igrejas nossas hoje aqui. Mas quando você entra naquele ambiente lá, você fala, meu, eu tô num outro lugar, é uma outra coisa que tá acontecendo aqui, uma outra sintonia, eu tô numa coisa do mistério aqui. Porque a arte faz com que você tenha essa percepção de Deus, da espiritualidade. Então é impossível você dissociar a arte da nossa compreensão de Deus, ou da forma como a gente expressa e sente Deus. Então, assim, hoje a gente vê uma reformulação e uma busca por encontrar um Jesus que seja ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano, mas humano não no sentido de ser pecador ou de ser atormentado pela culpa como nós, mas humano no sentido de ser gente boa, Ser comum, de de ser ser comum, normal. de ser normal, Talvez como sabe? a Bíblia gostaria que ele Como fosse. gostaria que fosse assim, ou como ele pode ter sido percebido pelos primeiros ali, que se atraíam. Porque eu fico pensando, né? E aí vem a cena lá que eu falei do Rei dos Reis e do Chosen também. As crianças gostavam de Jesus. E ele fala: deixa vir para mim os pequenininhos, não impeçam eles, não. O reino de Deus é deles, vocês têm que ser como eles também. E várias vezes você vê Jesus fazendo essa ligação entre a espiritualidade ideal como sendo vista nas crianças, e para sermos como as crianças são. E ele falava assim: deixa vir pra mim. Se as crianças gostavam de estar com ele não podia ser um cara chato. Não é o Jesus do filme que eu assistia lá quando eu era moleque, que mal falava, era todo pesado. Não, não era E assim, que assim, que né? nada tem a ver com a cultura mexicana, né. Nada tem a ver, exatamente, é uma outra E os coisa. mariachis, Os entendeu. mariachi, nada a ver com isso, Você que é tá aquela coisa quente, assim, exato, passional, né? Não é aquela coisa assim, arriba. Não, era o contrário, porque você tá no terreno do sagrado, exatamente. que é diferente, sabe? Os discípulos daquele filme lá são todos velhos, todos barba branca, assim, é difícil você ver um jovem no meio dos Na discípulos. verdade são os coronéis espanhóis, né. Não, é aí que tá. Então você olha que você vê um Jesus todo assim, cercado de gente velha. Mas qual atrativo que tem para quem é jovem, para quem é novo, né? Ou para quem tá ali buscando saber como Jesus realmente era? Não tem, não tem atrativo. Então, hoje você já vê uma outra tentativa. Você identifica Jesus com aqueles que são oprimidos. Então você vê no próprio biotipo dele representar o povo comum do Oriente Médio. Aqueles que sofrem o conflito, sofrem a guerra, sofrem ali diversas sanções econômicas e vários problemas sociais, ele está identificado com esse, porque ele também sofreu isso no tempo dele. Então o biotipo dele hoje mostra isso, e é um Jesus que mesmo sendo divino, porque a série Chosen não abre mão do conceito da divindade de Jesus, ele não sacrifica isso na tela, mas ao mesmo tempo mostra ele sendo comum, quer dizer, ele é gente como a gente, sabe? Por isso que ele fala pra gente, por isso que a gente se emociona quando vê isso. Porque a gente se espanta com um Deus assim tão próximo, tão carinhoso, tão bondoso. E aí às vezes você vê o Jesus que é pregado na sua igreja, você fala: "Pô, mas na minha igreja Jesus que tá lá, ele tá para voltar, para acabar com todo mundo, para queimar os pecadores no inferno e não sei o que e tal". E aí você vê uma representação artística dessa, você fala: "Não, mas não tem alguma coisa que não fecha". Então tem muita gente que prefere nem mais ouvir os sermões, quer assistir a série. Porque aqui eu tô vendo um Jesus que fala mais pra mim do que o Jesus que eu vejo na igreja lá. Eu já vi várias pessoas falando isso, né. E a série tem bombado com isso, né, se tornado, assim, um fenômeno mesmo, e aumentando cada vez mais, cada vez mais.
E eu acho que na verdade esse é o grande perigo da arte, da pessoa achar que a arte é a É, verdade, esse é um outro problema, porque né, você também não pode chegar nesse ponto, né, sabe, de achar que esse ali eu tô tendo a representação fidedigna, eu tô tendo uma experiência verdadeira com Jesus, através do filme, e não é. Ali você tem como coloquei aqui, são vários conceitos, eu posso até achar bonito, até concordar com os me conceitos, sensibiliza, me me sensibilizar toca, eu exatamente, choro, eu mas rio, aquilo não é a representação. Então, aquilo é representação, não é a quer dizer, realidade. aquilo é uma representação, não é a realidade. Então você vê ali várias subtramas que acontecem com os discípulos, com vários personagens que a série cria e traz. São histórias que são legais, são até bonitas. E você fala assim, poxa, a história da Bíblia até que se encaixou legal nessa moldura que eles colocaram. Tem histórias que acontece isso, você vê que fica legal até, né? Foi bem criativo. Eles solucionaram muitos problemas de harmonia dos evangelhos com uma história que foi legal ali. Outras coisas eu falava, não, isso aí não é assim, não, não foi bem desse jeito. Você sabe que não é assim, sabe? Então você tem que ter esse olhar para você saber separar. Olha, é bonito essa ideia, esse conceito, essa forma de Jesus é atrativo, me sensibiliza e tal, mas eu estou diante de uma interpretação que vai carregar a teologia, a arte e várias outras coisas que não estão ali propriamente ditas na Bíblia. Foram interpretadas por uma equipe, um grupo. E é uma equipe muito competente, muito boa, essa do Dallas Jenkins, que faz a série Chosen. Certeza. Eles estudam muito, tem muita coisa que eu vejo lá e falo assim: esses caras eles leram, eles buscaram para fazer o que Você eles vê fizeram. notinha bibliográfica, Eu né, vejo a notinha nas bibliográfica ali referências. embaixo, a referência ali, sabe? A BNT e tal, bonitinha ali. Falei, esses caras buscaram. Tem várias coisas que eu percebo ali, às vezes eu comento em casa ali com o pessoal, falo assim, olha, isso aí eles tiraram de tal coisa, essa ideia veio de tal lugar, eu nunca vi esse conceito, esse arranjo cronológico, como foi feito ali. Mas tem coisas que eu falo, não, não foi assim, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, meu. Mas a E é normal, você sabe que a arte tem dessas, né? mas é que há 2 estatutos de outro grande livro que mudou a minha vida, que você me recomendou, chamado A Palavra Humilhada, do Sim. Jacques Ellul, que eu acho que vale uma conversa só para a gente Sim, conversar sim, sobre sim, isso. sim, seria muito bom. Mas lá ele fala uma coisa que é preponderante. Ele fala que a imagem que sempre tem, né, esse embate da imagem com a palavra, mas que biblicamente há uma hierarquia, né, que a palavra do reino da verdade, ela tem primazia sobre a imagem, que é o reino da Exatamente. realidade. É É. Deus que cria a palavra, é Deus que cria o mundo visual, e quando você fala Jesus é a palavra. É, então, exatamente, mas é forma e conteúdo, é é, estética e ética, são é. coisas que são indissociáveis na Bíblia. Então, não é a arte pela arte, Não, né, não. Por isso, assim, voltando àquela nossa pergunta inicial, né, a maneira como a gente concebe a imagem de Jesus vai determinar a forma como a gente vai se relacionar com Deus. Então, assim, o Jesus que a gente tem muitas vezes construído do flanelógrafo, de um determinado filme, que vai carregar uma teologia por trás dele, um conceito, ou essa imagem de Jesus que a gente está vendo hoje, que parece trazer muitos resultados positivos, mas também, por outro lado, vai fazendo com que as pessoas não tenham contato com o texto. Eu prefiro mais ver a série do que ler o texto. É mais legal do que eu pegar aqui e ler, né, o princípio do evangelho de Jesus, conforme relatado no profeta Isaías. Vai ler Marcos, começa a ler ali. É um livro que em uma hora você lê, mas as pessoas preferem assistir um episódio de uma série do que ler o evangelho de Marcos, onde você tem o próprio Jesus falando e agindo, entende? Que é bem diferente, sabe? Então, assim, eu acho que cabe às pessoas, consumirem a arte, a música, os filmes, as pinturas, os quadros, mas sempre com esse olhar crítico, né? O que está sendo ensinado aqui? Qual é a ideia? Qual é o conceito? Isso parece com a Bíblia? A Bíblia tem que estar em primeiro lugar sempre. Você entende? Porque foi aquela pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, que a gente já mencionou ela aqui, né, várias vezes, né? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus falou assim: quem vê a mim vê o Pai. Entende? Mas ele não está falando isso em relação ao cabelo, à cor do cabelo, ao tipo de barba, à altura dele, ao peso dele, ao biotipo dele, não. Assim, olha, eu falo, eu faço, eu penso, eu sinto, as minhas ações, tudo isso traz Deus para vocês. Vocês estão vendo Deus agindo no meio de vocês, falando no meio de vocês, vivendo no meio de vocês, entende? E quando você vê o Jesus dos evangelhos, você vê eh, a expressão de Deus, como Paulo fala, a expressão do Deus vivo nele,
e ao mesmo tempo a expressão do homem ideal, porque ao mesmo tempo que Paulo fala, ele é a imagem do Deus invisível, ele vai falar, ele é o segundo Adão. Ele é o homem ideal, entende? Ele é a humanidade perfeita, aquilo que a humanidade deveria sempre ter sido, mas aquilo que ela um dia será. Então ele é o homem pleno, ele é humano, 100% humano, o que o homem deveria de ser. E ao mesmo tempo ele é 100% Deus. Não é 50-50. É 100% homem, 100% Deus. Não tem como entender isso. É um mistério de Jesus, entende? Mas entendendo isso e vendo Jesus da palavra, da Bíblia, entendendo ele na palavra, nos evangelhos, eu consigo compreender como Deus se revelou na nossa linguagem, na palavra, do jeito que ele é, na maneira como ele se mostra ali. Então, eu sempre gostei muito, você percebeu aqui na conversa, no bate-papo, né, de filmes, e eu sempre consumi muita arte cristã. Eu não nasci numa família de uma igreja determinada, então eu fui buscando muita coisa por mim mesmo, desde o Publius Lentulus lá que eu falei aqui, né, até os filmes ali. Então, assim, eu fui querendo descobrir, quero saber o que que é. E eu fui lendo, fui buscando, fui vendo. No meu tempo não tinha internet, eu ia na biblioteca lá da cidade, ficava ali vendo os livrinhos, procurando livrinho, vendo enciclopédia, Barça, você entende? E procurando coisas. E assim eu fui construindo coisas na minha cabeça. E eu fui vendo filmes, descobrindo filmes e tal, e quadros. Eu via um quadro de um jeito, um Jesus de um jeito, mas o que que tem por trás disso daqui, sabe? Mas isso nunca substituiu para mim a palavra, porque para mim, o meu primeiro contato mesmo com Jesus foi na Bíblia, foi na palavra, foi ali lendo. Então, isso sempre me ajudou a ilustrar, a não determinar para mim, não, Jesus então é desse jeito. Não foi assim. Então, assim, eu consigo trazer muita coisa positiva da arte, mas sempre olhando para o evangelho e tendo o evangelho acima de tudo. Então, se a gente conseguir fazer esse tipo de leitura e consumir toda a manifestação e interpretação de Jesus dessa forma, a gente pode enriquecer a nossa experiência, a nossa compreensão, e não deixar a palavra em segundo plano, não humilhar a palavra, como o Elu falava, né? Que esse tem que ser o principal da gente. Porque o convite nosso não é só apenas nos relacionarmos com Jesus, através do conceito que a gente tem dele, mas é sermos como ele também. Aí é outra coisa, Ai, você né? falou isso, agora eu lembrei de uma coisa que me emocionou muito, que foi um trechinho de uma entrevista que eu vi do Jonathan Rumi, quando a jornalista pergunta pra ele, né, e você chegou a ver isso? Sim, sim, eu Se você vi. pudesse tomar um café com Jesus, fazer uma pergunta pra ele, o que que você faria? Aí ele já sabia de cor, assim, né, ele É. falou assim: "Como que eu fui?". Como que eu fui? É a pergunta Só que ele fala para Jesus, né? chega me emociona, ele se É. emociona, ela se Sim, emociona, sim, eu vi essa evidentemente. entrevista, ele se emociona. É muito bonito. É muito bonito. E ele é uma pessoa profundamente religiosa. Ele é muito religioso. Ele sabe da importância que tem o papel dele e da forma como as pessoas elas enxergam Jesus nele. Ele sabe da responsabilidade que ele tem. Ele já deixou isso claro em várias entrevistas que ele deu, né? E essa resposta dele foi muito bonita. Mas isso não se aplica apenas a um ator que faz Jesus num filme, mas é para todo mundo. Porque o nosso convite, como Paulo fala, tenho em vocês o mesmo sentimento que houve também nele. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala, eu imito ele. Então imitem ele também. Seja como ele é. Então olha como o meu conceito dele é muito importante. Não para determinar só a qualidade do meu relacionamento com ele, mas a minha qualidade de relacionamento com a vida, com as pessoas, com todo mundo. Porque eu vou me tornar o rosto de Jesus para os outros, à medida que eu passo tempo com ele. Entende? Então, por isso que eu tenho que me relacionar com o Jesus de verdade. As representações artísticas, elas são maravilhosas para poder alimentar o meu espírito, alimentar a minha imaginação, alimentar a minha experiência mística, talvez, sabe? Mas nada substitui a minha comunhão com o Jesus verdadeiro, que é por meio da palavra, por meio daquilo que ele fala no meu coração, do meu silêncio com ele, do meu momento de oração com ele, sabe? Na minha busca dele, entende? Na minha reflexão, na minha meditação. E lendo os evangelhos. Eu sempre falei isso, minha vida inteira. Leiam os evangelhos, leiam várias vezes, consumam os evangelhos, deixem entrar na cabeça. Depois busquem o resto. Porque foi a minha experiência, entende? Quando eu falei assim, Funciona. eu quero Jesus mesmo, chega, chegou uma época que eu estava confuso com tantas informações. Eu falei, não, eu quero Jesus mesmo. Eu deixei tudo de lado e me voltei para a palavra. Quero ver o Jesus da palavra. E li Mateus, Marcos, Lucas, João. Fiz isso várias vezes, várias vezes. Até que chegou um momento que as coisas começaram
a se iluminar na minha mente. E é um choque, porque o Jesus da Bíblia, ele não tem nada a ver com muitos Jesuses que a gente vê, tanto em filmes como em pregações e sermões em muitas igrejas. Entende? Ele é diferente, sabe? É o mesmo impacto que o Paolo Pasolini teve quando leu o Evangelho de Mateus. Ele fala: opa, peraí, esse daqui não tem nada a ver com o que falam aí. Esse é diferente. Você vê, um cara que era ateu, ele entrou em contato com quem? Com Jesus de verdade, que é o da palavra. E aquilo chocou ele. Tanto que ele quis fazer um filme dele. Entende? Claro que ali ele vai carregar conceitos dele na tela, mas a busca dele era mostrar essa diferença entre o Jesus da cultura cristã e o Jesus do evangelho. Então tem um gap ali entre um e outro, entende? Então, assim, a busca é essa. Se relacionem com Jesus, busquem Jesus, porque o objetivo da nossa vida é nós nos tornarmos parecidos com Ele, sermos como Ele é. Esse é o chamado maior. Aí sim a gente vai ser como Ele falou: quem vê a mim vê o Pai. E a gente pode falar: quem vê a mim vê Jesus também. Esse é o nosso chamado. E a pergunta não é só pro Jonathan Rumi, é pra gente também chegar pra ele e falar assim: como é que eu fui naquele dia, não é? Como é que eu fui? Porque eu tava ali pra poder mostrar você pros outros. E eu consegui chegar um pouquinho perto, assim, do jeito, não é? E é um chamado pra todos nós, não é só pra pastor, pra atores, pra todo mundo. Esse é o nosso chamado de vida. Obrigada mais uma vez por ter me alimentado. Foi muito bom, né? Acho que Pra mim também. Muito bom. Muito bom. Eu esse é um espero privilégio. que vocês aí que acompanharam a nossa conversa, foi uma conversa longa aqui, né? Um bate-papo longo, mas que tenham gostado também e E tenha o que vem por feito com aí? que vocês reflitam bastante. E a gente vai falar mais também um pouco sobre a série Chosen, né? Uhum. Quero falar mais também sobre analisar alguns aspectos da própria série, porque aqui a gente falou no geral, né? Sobre Jesus dentro da arte, das concepções artísticas, da forma como ele foi imaginado, como ele poderia ter sido. Mas acho que é legal a gente também pegar alguns momentos assim, e refletir um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre isso. E outras coisas mais que a gente também está Por preparando que que aí. tá funcionando, né? Sim, sim. Porque vamos ver esses predicados de Jesus da maneira como Exatamente, você está saindo direitinho, né? A gente é. pode falar mais sobre isso também. Mas também tem o canal aqui está aberto para todo mundo que está aqui assistindo. Se você também quer ouvir aqui um bate-papo sobre algum tema, algum assunto, pode colocar aqui nos comentários aí embaixo. Aí a gente também está aqui aberto a sugestões. Marcelo, Desde os temas, como até o nome também do podcast, né? Que a gente ainda não exatamente. tem, E né? a gente tem que agradecer aí aos fiéis seguidores. Sim, Mano, sim, um sim. salve para os nossos. Tem dois específicos, né? O Israel, que a Que gente com tem. certeza tá até agora. Sim, ele sempre fala, né, que já tá colado lá curtindo, né? É o Israel. E além do Israel também tem o Jackson, isso mesmo. O Jackson sempre me chama de papai na fé. E olha, eu fico muito. Mãe. É a mamãe na fé, né? Mãe. Jackson, um abraço pra você, Israel também, e vários outros aqui que seguem aqui o canal e acompanham os vídeos que a gente coloca, as séries também que a gente disponibiliza aqui, pessoal. Eu já fui pastor de muitos. Eu vejo ali às vezes os comentários ali de alguns que eu já tive o privilégio de poder pastorear em algumas igrejas ali, e outros estão chegando agora também, né? Então, um abraço para todos vocês, né? Mas hoje em especial vai para o Jackson e vai para o Israel, os abraços aqui. E a gente vai escolhendo alguns aí para mandar um abraço também aí a cada encontro nosso, né? E eu posso fazer o convite para Claro. você, se esse material foi bom, abençoou sua vida, compartilha com quem você ama, compartilha com quem você acha que pode curtir esse material também. Sim, vai ser muito bom, né? Obrigado, Larissa. Foi muito bom Obrigada essa sempre, conversa que a gente Marcelo. teve, viu? E obrigado para vocês também. Que Deus abençoe todos nós.